Ho, 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 ho! Boa noite, galera! Aí, ó, dezembrão, né? Natal chegando e a gente tá aqui, ó, com o espírito natalino. Então, boa noite aí, bora que bora bater aquele papo bacana, aquele papo legal. E hoje a gente tá com um convidado gente boa pra caramba. Mas antes de chegar nesse cara, dá uma olhadinha aí, ó. Tem aí? Hoje Já apareceu, já apareceu? Já. Foi rápido, hein, senhor Gotas Já de apareceu. Chuva? Muito bem. Hoje não é o Patrick que tá aqui nos apoiando. Ô, Patrick, olha, é mais rápido que você, hein? Ó, vamos se ligar, hein? Brincadeira, viu, Patrick? Você é muito bom, muito rápido. Ó. Fala, galerinha! Vamos seguir, ó lá, já foi, ó, já votou. Muito bom! Vamos nós começando aqui mais este papo, mais este bora que bora de ho, ho, ho! É isso aí, nosso bora que bora de Natal. Que, como vocês devem ter percebido, a gente não está ao vivo e a gente já avisou isso antes, então ok. Mas, inclusive, estamos gravando isso no dia do aniversário desta pessoa que está aqui conosco. Opa! Este ator maravilhoso que, para um especial de Natal, não poderia ser outra pessoa além de JV Fiore! Muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo. Valeu. Seja bem-vindo. Obrigado demais, obrigado Muito pessoal bem. aí, obrigado por ter me recebido no dia do aniversário, pois é. Bem, E eu falei que é cara. tudo meio cotado, né? Porque 12 do 12, 12 mais 12, 24 véspera de Natal. O universo conspirou, não é? Está escrito nas estrelas. Mactube. Pois é. É isso. Então, estamos aqui com este rapaz que ele é ator, ele é dublador. Uma coisa que eu quero confirmar, é cantor? Porque eu sei que você está no teatro Também. musical. Eu não sou, né, um cantor, eu sou um ator que canta. Eu falo exatamente a mesma coisa, não sou cantor. Então, é ator, é dublador, é cantor, é um ator De certa que canta, forma, um ator que canta. é produtor. E, por consequência, é um ator que dança. Ali, Dança. dá aquela enganada. A galera do teatro musical aprova, então tá bom. Alguns. Ok. Não, mas a gente se movimenta, né? A gente faz aquela... Geralmente, os personagens que vão escalar a gente são os personagens que naturalmente não dançam. Aliás, tem uma curiosidade que teve um espetáculo que eu fiz, que aí a gente talvez entre, né, nesse miolo, Já mas entramos? já entramos, já vamos entrar com o pé no peito. Já foi. Mas foi Zorro, o musical. E eu fazia o cover do Sargento Garcia. Eu fazia vários personagens, mas substituía o Esse Gerson espetáculo é mais Esteves. recente, não é? Não, 2010. 2010 esse. Teve o segundo Zorro depois, tá. né? É. E aí, como eu fazia outros personagens, fazia meio coro, o padre, o cara que atirava lá, enfim. Mas quando eu substituía e fazia o Sargento Garcia, então por consequência eu dançava e dançava flamenco, que é, né, uma dança mais, pá, aquela coisa toda. E aí eu precisava fazer o Garcia. E o Garcia tem uma cena que o Sargento Garcia é apaixonado por uma cigana lá, e ele quer tentar seduzir, ele vai seduzir através da dança, ele é todo descoordenado. Só que como eu fazia coro e tinha que dançar, quando eu chegava para fazer o Garcia, eu fazia Bonito. bem feito, né? Dentro da minha limitação, fazer bem feito. Aí o diretor falava, não, mas tá muito elegante para fazer e tal. Então eu tinha que desconstruir. Então, naturalmente, os personagens, quando dançam, né, passa um pano para eles. Entendi. Mas Por é isso que- dança, é enquanto dança. o corpo se movimenta, né? Isso aí, Não é? Um gordinho Se que dança. expressa. É quase aquele hipopótamo do Fantasia, né? Dançando. Só falta o tutu do balé, né? Eu não sei qual é a questão que existe com um gordinho que dança. É. Porque eu sou gordinho. Não, André. Eu sou gordinho. Não. É fofinho. Fofinho. Estamos E eu todos. já fiz tanta publicidade onde eu tô dançando. Mas eles adoram ver gordinho A hora que vê, dançando. tá ali, pô, ficou tão legal. Tá bom. Eles gostam. Então vamos de fazer. ver. Mas é porque eu acho que Cada uma também que eu já me enfiei. eu Depois acho- conto. é que às vezes eu tenho a impressão de quando eu vejo o gordinho dançando, principalmente em publicidade, é mais carismático porque a impressão que dá é que dança com mais alegria, não quer performar, sabe? Às vezes a pessoa que é magrinha ou é da dança
quer performar muito, né? O movimento Nossa. perfeito, bonito. Eu só me mexo. E a pessoa que tá ali fora do padrão, ela vai se divertir, né? É o Vai estereótipo dançar. do gordinho. Então eu acho que é divertido ver dançando. O cara não tá se preocupando em ser isso, né? Em fazer bem feito. Quer Exato. ser feliz. E acho que o mais legal de tudo é isso, né? Botar o gordinho pra dançar é legal. Agora, claro, né? Hoje em dia a coisa mudou, né? Pra não ficar muito estereotipado e tal. Claro. Mas é aquele tal negócio. Podemos fazer grandes vilões, podemos fazer, né? Exato. O cara, o mafioso, o cara tal, né? Não precisa ser só o bonachão, o melhor amigo do personagem, né, principal, do protagonista. Mas acaba sendo uma figura mais carismática, mais divertida, né? E eu já me enfiei em cada de publicidade. Ixi, daqui a pouco eu conto pra vocês. Cada uma, metem um gordinho em tudo que é situação Eu preciso de bizarra. você, vem cá. Não, preciso do gordinho. Eu vou já fulano. contar, então. Já vou contar, vai. vamos pra lá. gente- Tá. Teve uma publicidade que era só pra internet, que era da... Pode falar a marca? Pode, Uma- pode, era- pode. Se vai falar bem, pode. É. Não, eu vou falar da bizarrice que me enfiaram, bicho. Aham. A Antártica Sub-Zero, que era uma cerveja que gelava, Sim. né, fora do normal, sei lá o que, que era. Uhum. Nem me lembro o que tinha na cerveja, que deixava ela mais gelada. E aí eles fizeram uma campanha de internet para as pessoas, para promover a marca, o produto, de mandar ideias de coisas que gelariam mais do que a Antártica Sub-Zero, para o grande vencedor ganhar um prêmio. E aí, para exemplificar as ideias, né, eles colocaram 3 atores em uma situação como se tivesse criado essa invenção Aham, que gelava mais rápido. Então era um cara que vestia um ar-condicionado portátil. Então o cara vinha com a mochilinha e um tubo, né, com ar-condicionado e ventava na cara dele e tal. E funcionava, tá? Os caras acharam da produção, acharam um professor Pardal que construía as coisas lá, enfim. O segundo, era um ventilador. O cara vinha também com um negócio portátil, um ventilador de teto. E aí tinha o gordinho. Que era o quê? Um chuveiro portátil. Isso tem na internet, se procurar, acha no YouTube. Eu tento esconder, mas não dá. Aí o chuveiro portátil, ou seja, e aí gravado no meio da rua, as pessoas olhavam e tal. Só que um ar-condicionado, magrinho, outro tal, ainda tudo bem. Agora, um gordinho de bermuda, chinela havaiana, sem camisa e um chuveiro, que era uma traquitana com uma armação com uma cortina de banheiro e um chuveiro. Eu tava imaginando essa cortina pegando tipo daqui pra baixo. Só. Não, Pegava- daqui, pegava tudo, era um carro alegórico de escola de samba. E o negócio funcionava, então você tinha que acionar e molhava. Eu pedi uma toalha, e tem até uma cena de eu pegando a toalha e metendo assim, tá, ela veio certinha assim. Cara, eu molhava, aí o pessoal é muito simpático, né? Aí vinha uma velhinha, meu Deus, o que é isso? Alguma manifestação? E eu olhava e falei, minha senhora, é quase. E tinha umas câmeras escondidas para pegar a reação do povo. O motorista do ônibus, baleia, vai encalhar! Aí vinha o mendigo, vai Corinthians! E lavava a mão, aquela água escorrendo. Foi uma delícia de meu experiência. Deus. E tá na internet. O cachê foi bom? Foi uma porcaria, porque era só Então. pra internet e não valeu o Porque mico. Não valeu Esses o dos mico. micos maiores é sempre o cachê lá embaixo, né? Exato. É aquilo que você tá desprotegido e fala, por que eu Exato. aceitei esse negócio, né? Exato. E olha, outra experiência que eu lembrei aqui do Gordinho, que foi minha primeira publicidade, que foi, olha que engraçado, a banda larga do Terra. Era a banda larga, que ainda tinha Nossa, naquela coisa de faz um internet. tempinho, né? Foi 2007 isso daí, acho que foi. Vai fazer 20 anos, rapaz. Porra. E aí era uma banda larga, era uma banda de gordinho. E aí eu era o vocalista da banda. Era uma banda Banda Era uma larga. banda larga. Oh. Cara, agora pra fazer o baterista, os caras tiveram que abrir teste. E nos testes não foi suficiente, porque os caras queriam um gigantão. E, cara, foi a maior pessoa que eu vi na vida. Foi de altura, de largura. A bateria parecia um tamborzinho. O cara era gigante, era um barato. E imagina 4 gordinhos juntos. Puta, era uma folia, né? Foi E divertido isso era uma daí. E era pra gravação dançar de também, estúdio, não era de externo. estúdio, não, de estúdio, graças a Deus. É, porque muda todo o rolê também. Mas né? esse era Não é? mais legalzinho, era todo mundo de terno laranja e tal, Ah. dançando um rockzinho e tal. Foi divertido. Os mas... Beatles. É os É. Bolitos.
Dá o nome de uma banda, hein? Os Bolitos. É que aí Beatles é besouro, né? é. Então tem que ser algo maior, tipo os porquinhos da Índia. Tem que ser maior. Isso, mais redondinho. Tem que ser maiorzinho. Muito bom. E aí agora então, quero puxar um pouquinho pra trás, já que a gente já falou aí de puxar pra trás. Ai, ai, ai. Biscoito, Tá vendo? Tá Pronto. comendo biscoito. Já tá temático, eu tô falando. Ai, ai, ai. Eu ia falar uma besteira agora, mas não vou. Tá, ó, a vocês gente sabem, não vocês é. a gente sabem. não tá ao Ó, vivo, mas vai, tá não é. gravado. Ó, ai, ai, ai. Isso chama intimidade. É uma... Nossa Senhora. Porque daí a gente já tá falando então de publicidade, do que você faz, do que você fez. Mas eu quero saber da onde veio. Tipo, da onde você é, como você começou. Aquela pergunta, aquela coisa clássica. Né? Globo Repórter. No Globo Repórter desta noite nós vamos saber como JV Fiore vive. Como se alimenta. Fitness, praticamente. Light. Diz aí, você é daqui de São Paulo? Sou nascido em Santos, mas vim moleque pra São Paulo, então praticamente a vida Considera inteira. um paulistano. Paulistano. Você é um exato. paulistano, meu. Paulistano, meu. Porra, meu. Veio pra Moca, não? Porra, Veio... não, aí a família toda de Pinheiros, né? Hum. Mais daquele lado. Meus avós já são falecidos, mas a família inteira se concentrou lá. Imagina, desde da época dos meus trisavós vieram da Itália, foram para Itu e depois quando vieram ficaram... Imagina, meu avô nadava no Rio Pinheiros. Eu tenho... E o meu bisavô era fotógrafo, depois até meu trabalho de conclusão em artes plásticas, que eu fiz, artes visuais, né, que se chama. E eu sou formado em publicidade, que daí que veio o lance, né, eu vou chegar nisso no teatro, porque eu sempre fui mais, digamos, performático, talvez seja o nome. Então eu fiz na época da publicidade, mas só para concluir, né, que eu estava falando do meu bisavô, senão eu não vou chegar onde eu queria. E aí eles foram todos para Pinheiros, e meu bisavô era fotógrafo, e o irmão dele era cinegrafista. Imagina, duas coisas que não se falava em 1900 e bolinha. E eu tenho registros de São Paulo, daquele pedaço de Pinheiros, de 1940. Então era um máximo, chão de terra, sabe? Eles iam passear, as bodas de ouro dos meus trisavós foi comemorada às margens do Rio Pinheiros. Que legal, cara. Tem registro de vídeo disso, maravilhoso, né? Na época que você usa inteligência artificial para montar transformar as imagens, né, dando vida, eu tenho um registro cinematográfico. Fidedigno, No Butantã, eles passando no Instituto que aí Butantã. dá pra usar IA pra dar uma, como é que fala? Uma recuperada, se o vídeo tiver meio ruinzinho, aí dá pra usar. E é isso que a gente fala, usar IA como ferramenta. É isso, não como criação. Usar a inteligência artificial com inteligência. Exato, né? Para melhorar algo que já tem, não vou criar algo. Não. Não, e é legal que eu tenho isso artisticamente feito por esse meu irmão do meu trisavô. Um adendo dentro disso, uma parte dentro disso você já pensou em liberar essas imagens para algum departamento aqui da cidade? É verdade. Que cuida da memória da cidade? E foi muito legal porque no meu TCC de artes visuais eu precisava de um tema para fazer o meu TCC, então fazer as pinturas, que eu sou mais do desenho e da pintura. E aí eu falei, poxa, por que eu tinha umas fotos grandes do meu bisavô com a minha bisavó, que eu cheguei a conhecer, ela faleceu em 2005, com quase 90 anos de idade. Então eu convivi bastante com ela. E aí depois essas fotos foram para os meus avós, e depois quando eles faleceram, dividiram entre os meus tios e minha mãe. E aí eu sempre ficava vendo aquelas fotos. E no verso delas tinham selos do mundo inteiro. Hong Kong, Estocolmo, tal. E eu ficava... Nossa, o meu bisavô deve ter sido famoso. E eu convivi também com ele. Ele morreu na década de 80, mas até eu era moleque. E aí eu descobri, nessa pesquisa para o TCC, que ele foi o fotógrafo do Fotocine Clube Bandeirante. Foi um fotógrafo meio famoso na época, tal, junto com grandes nomes do movimento modernista, tal. E aí eu fiz essa pesquisa, foi aí que eu achei, né, esses registros de vídeo também. Então foi muito legal. E aí,
como fruto desse TCC, uma pesquisadora mesmo de fotos dessa época lançou. Então tem fotos dele agora no MASP, Que legal, Itaú Cultural, cara. e que Maravilhoso. compraram essas imagens. Que legal. Então isso é legal também, isso. Só que nunca pensei no lance do vídeo. Boa bom toque isso. Porque... Porque é um registro histórico, E né? quantas pessoas tinham um equipamento, né, para registrar nessa Exato, época, era né? raro, Muito era raro. raro, era muito caro. Eles eram os É. loucos, né? E não era uma família da época, e, né? gozado, não era uma família. Minha família nunca foi rica, imagina, sempre foi de batalhador. Eles eram alfaiates, né? Então foi uma coisa que eles realmente tinham como hobby, devem ter lutado muito para poder fazer Claro. esse hobby, né? Porque era um hobby Imagina, caro. fazer chegar um equipamento assim. Né? Imagina, registro da imigrantes sendo Cara. quando tinha sido recém inaugurada, tal, eles faziam viagens, esse fotocine. Eles iam até o lugar para pegar as... Para registros Que de legal, imagem. cara. Então tem muita coisa do litoral, Caraguatatuba, Ubatuba, Itanhaém, que eles faziam essas viagens para fazer esses registros. Então é uma curiosidade. Eu fiz artes visuais e aí publicidade foi a minha primeira formação. E o teatro veio nesse meio tempo, né? O teatro foi Começou nessa... naquela de estou fazendo publicidade, um dos exercícios é vocês têm que fazer uma propaganda e tal, não sei o quê. Beleza, eu participo da propaganda. É, e aí, mas isso, e aí mais você ou começa a menos. atuar Mais ou nos menos. próprios trabalhinhos. Eu falo que a gente era no grupo do meião, né? Era o grupo dos desajustados, mas que não era o desajustado que ia pro bar beber na faculdade, que era o desajustado porque era da criação. Era propaganda e marketing, né, que eu fiz. Então tinha muito povo de marketing, os engravatados, que já estavam na área. Na Os área que vão ficar mesmo. ricos, né? Isso, é. E tinha o pessoal que não queria saber de nada, que ia pro bar beber, e tinha os desajustados que era da criação, que gostavam de... Quero só fazer um adendo aqui. É. JV Fiore é nome de publicitário bem sucedido, hein? Porra, Ó, bem sucedido é por conta. É publicitário, ponto. não é? Mas enfim, aí a gente fazia assim, apresentar TCC. TCC não, todo final de ano a gente tinha um trabalho chamado Trabalho Integrado, que eram todas as matérias em um trabalho só. Que era um preparativo para o que chamava Prex na época, que era o TCC. E aí a gente fazia... Nome de remédio, né? um Prex 2 vezes ao dia, Exato. após as refeições. E foi muito engraçado, porque aí eu falava assim, eu tinha asco, eu tinha arrepio só de pensar em vestir um terno, gravata e um PowerPoint. E aqui nós temos os gráficos de faturamento do... não era pra mim. Então o que a gente fazia? Vamos fazer de família Adams. Aí eu era o tio Chico, raspei tudo, não que precisasse muito, mas raspei tudo. E aí o outro era Mortícia e tinha tal, e a gente vendia taturana enlatada, que era concorrente do produto que a gente ia falar, ia vender e tal. E aí fazia pesquisa da empresa. Então eram essas coisas. Teve o nosso último trabalho foi o Rock Marqueteiro. Eu era senhorzinho Malta. Nossa, então a gente, olha. para falar da intervenção que a gente tinha que fazer no Walmart, era o trabalho que a gente escolheu na época lá, a empresa que a gente ia fazer as modificações. Isso aí é o quê? Começo dos anos 2000? Isso, dos anos 2000, 2004, que foi quando eu me formei. E aí, por esse lance de fazer tudo atuando, eu botava os moleques também para fazer o negócio e tal. Aí um amigo meu trabalhava na DM9 e foi aí que o propaganda do Terra. Aí falou assim, estão precisando de um gordinho, mas que não tenha cara de... que nunca tenha feito nada de publicidade. Estão procurando tal. Falei, bora, né? Bora que bora, né? Vamos. Ele é bom, hein? E vamos fazer. Vai e passei, bicho. Aí tanto que, olha aqui, como uma coisa tem que ser, né? Chegando lá no dia da gravação, era pra cantar e se mexer. E eu deslizava no chão. Tem esse vídeo também, tudo tá no ar. Eu deslizava no chão e dava pirueta, fazia umas macaquices lá que eu não tava nem aí. A mulher gostou tanto que uma das produtoras me falou, você é ator? Alguma coisa? Eu falei, não sou nada, sou um cara de pau. E ela falou assim, você leva jeito pro negócio, me procura, porque a gente vive precisando de uns gordinhos pra publicidade, você tem um perfil legal e tal. Aí eu falei, pode deixar, manda teu material. Eu falei, que material, bicho? Que mandar material? Acabei, Só aquele eu tenho fazer... esse aqui, ó, acabamos de gravar. Acabamos, aí, ó, tá aí. Você já viu o meu material, tá aqui. Aí ela falou Viu assim, ao não, vivo. me manda. O nome dela era Rose, agora eu esqueci o sobrenome dela. E olha como é que é o universo, né? Tinha saído comercial e ficou pouco tempo até no ar tal, mas foi uma campanha que faz aquele sucessão e depois esfria e tal. E aí um dia num Carrefour da vida, nesse supermercado que tem 52 milhões de caixa, eu parei, tava com meu pai e tal, fazendo compra, parei assim,
Aí eu, eita, pai, essa daqui que tá na frente a produtora daquele comercial, tá? Ela falou que ela falou, você já vai lá falar com ela? Não, eu falei, não é por isso, mas é porque... Aí eu falo, ô Rose, você não deve lembrar de mim, eu fiz aquela propaganda do Terra. Falou, João, claro que eu lembro, que as pessoas, algumas chamam de João. João, claro que eu lembro, eu tô doido atrás de você não deixou teu telefone, você não me mandou teu material, você não mandou nada, a gente não consegue achar você. A tua agência, porque tinha sido um teste para fazer um comercial de alguma coisa lá tal, e eu tinha perdido. Olha só como é que... Aí eu falei, não, então acho que o negócio é pra valer, ela não foi só educada, né? Aí anotei o nome dela e mandei material, e aí foi, um atrás do outro. Até o teste de uma... Vou falar a marca também, tá? Porque não adianta. Pepsi Twist, que era para fazer papilas gustativas. Tinha as papilas doces, que eram as gordinhas, e as amargas eram as magrinhas. O teste foi a coisa mais bizarra do mundo. O diretor falava assim, olha, então você é uma papila gustativa. Eu falei, porra, bicho, eu preciso ter um trabalho de criatividade grande para ser uma papila. O que é uma papila? Beleza. Então você é uma papila e agora você está recebendo, olha aí, a boca está abrindo. A boca está abrindo, está descendo a Pepsi, olha que maravilha. Aí eu vi, que delícia. Você está tomando um banho, mas não pode, corta. Eu falei, o que foi? Não é assim uma papila? Eu falei, não é isso. É que a papila não tem braço. Eu falei, pronto. Não é assim uma papila. A papila não tem braço, tá bom. Tá bom, vamos lá, de novo. Mas ela tem olho, tem boca. Aí eu ficava lá com os bracinhos amarrados, dali a pouco. Ai, que delícia, olha a Pepsi. Corta, olha o braço, meu filho. Não tem, papila não tem. Eu falo, meu Deus mas do céu. Mas não, Joseph Klimber. Aí, até a hora que ele falou assim, amarra o braço dele. Pega uma corda, amarra. E foram lá me amarrar o braço para não usar o braço. Acabou que eu não passei, mas percebi que eu precisava me profissionalizar e foi aí que eu fui fazer um curso de teatro. Boa. Por causa da papila. Mas vou te falar que algumas coisas nem o curso de teatro te resolve, né? Fui fazer um teste. A cena era um gordinho que vinha correndo e dava uma bomba na piscina. Primeiro que eu tava no lugar errado. Porque, como eu falei, eu sou gordinho. Ok. As pessoas que estavam fazendo o teste comigo naquele dia, eu acho que eram mais parecidas com o baterista que você já falou. Então eu falei, mano... piscina. Eu falei, mano, não é pra mim, não é... Eu sou, mas não tô no perfil. Exato, não é pra mim, mas beleza. Vamos fazer, eu já tô aqui, vamos fazer o teste. Pelo menos pega o cachê teste, já tá bom. Já tá bom. O que era o teste? Era num estúdio, você vinha correndo e dava um salto. Pum. Não dava pra você dar uma bomba, não, você vinha correndo e pulava. No estúdio? Dentro do estúdio. Tá. Tipo, como é que você sabe se eu sei dar uma bomba, se vai ficar bom? Não, vinha correndo, pulava e era isso. E não passou? Não passei. Claro, não, mas eu sabia. Isso é pior, de água foi pouco no estúdio. Mas vou falar que foi interessante porque me chamaram para um outro personagem na mesma produção. Tá vendo? Isso fui fazer o churrasqueiro. Olha aí. Ó, o gordinho que sabe fazer churrasco. Esse sou eu. Segmento. Mas é isso, tipo, que curso de teatro te prepara para você vir correndo e pular? Não. Pra ser uma papila gustativa. Pra ser uma papila gustativa. Mas foi interessante, porque aí eu... não foi exatamente só por isso, mas, sim, claro, né? Levou a dar um start de realmente o que é, né? A interpretação, o que é. E aí eu fui um apaixonado. E aí você levou esse tempo... picou. Você levou esse tempo de estudo teatral, mais a vida de publicitário por um tempo, é isso? E até hoje, na verdade, a minha ocupação principal eu sou chefe de criação do departamento de estradas e rodagem no setor de comunicação. Eu vou fazer no que vem 25 anos, bodas de prata de DR, né? Que é um órgão público, mas eu não sou concursado, né? Eu sou PJ, sou um terceirizado, que é por isso que, graças a Deus, eu consigo também tocar as outras coisas. Legal isso. Né? E aí é o meu outro esse é o seu trabalho. O meu trabalho. Você trabalha com isso. Mas graças a Deus foi um lugar que me ensinou muito, né? Agora são 20 anos, né? Então a gente hoje já consegue passar o conhecimento para uma equipe maravilhosa que eu tenho lá, né? De gente jovem, gente que quer aprender, que quer fazer acontecer. Isso é muito legal.
Mas a minha paixão número um é realmente o primeiro momento que eu pisei num palco, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu sou, é isso que eu quero, né? E aí as outras coisas a gente vai tocando, né, como pode, né? No caso, né, do DR é um trabalho que também eu amo de paixão, são 20 anos, né? Sim. Mas é um outro lado que não deixa de ter arte também, né? Porque eu cuido disso, né? Da parte visual, cuido, né, da comunicação, que é E você fez qual escola? de Ou teatro, veio- o Macunaíma. Macunaíma. Legal. E aí eu terminei já, antes de me formar, eu passei na minha primeira audição pro meu primeiro musical, que foi o Mogli. Eu costumo falar, não sei se vocês viram, eu era um Mogli. Eu lembro da época desse usava teste, uma desse tanga Mogli. Eu acho que- vermelha, um Era um cabelinho Mogli? Chanel. Era. Não, mentira. Isso era o Balu. Era o Balu, porque... Não, eu costumo falar, senão eu ia ser preso, né? Ai, a imagem veio. Não, A imagem não foi faça aí isso, também? A imagem espectadores, foi não. aí também? Se não foi, coloca aí, Wallace. Pelo amor de Deus. Mas, audiência, cadê? Mas eu lembro Balu, desse teste da maravilha. época. Alguns amigos queriam me convencer aí. Eu falei, gente, não canto, não adianta, cara. A gente também tem que saber onde a gente pisa, né? Esse negócio da nossa vida artística de... Não, vai lá, você vai na cara... Não, cara, não dá cara de pau. Não, tem coisa... Tem coisa lugar que não dá. Tem lugar que você Não. fala, tá, aqui eu vou na cara de pau. Aqui não dá, porque aqui é técnica. É gente que realmente entende de cantar Sim. e dançar e tudo mais. Dançar, ok. Mas cantar não vai, não dá. Eu acho, assim, tem muito estudo por trás, né? Exatamente. Eu me lembro que, paralelo ao curso, eu logo nos primeiros anos de Macunaíma, eu comecei a fazer, primeiro, um lugar chamado, que eu acho também que é um dos melhores lugares de São Paulo. Há muito tempo que eu não tenho contato com o pessoal lá, mas tinha uma casa de artes operária. Eu fiz muitas oficinas de musicais lá. Então, sim, eu me preparei bastante em termos vocais. Que legal. Em termos de movimento, eu brinco, mas foi uma coisa realmente que eu me vi. Eu me vi, Alexa Gomes, uma excelente bailarina, que me ajudou muito. A Keila Fuki, a Kátia Barros. Eu fazia aulas mesmo, de balé. E eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque, principalmente... Uma coisa bem sincera, assim, né? Do fundo do coração, agora um momento sério da coisa. A gente, por fato, gordinho e tal, a gente se vê com limitações que às vezes estão na nossa cabeça ou que a sociedade nos impõe. A gente brinca com esse lance do estereótipo e tal, e às vezes a gente acaba comprando essa ideia de que a gente só pode fazer isso, né? E eu falei, né, há pouco tempo de fazer grandes vilões e tal, mas não é só isso. E sabe uma peça que eu cheguei a fazer um estudo dela, um processo que era escolar, assim, né, de montagem amadora, na verdade, que foi do Hairspray. Mas o Hairspray eu era a Edna, imagina, eu dançando de salto alto, que é o papel do Harvey Fiennes na Broadway e o Edson Celulari aqui no Brasil. Agora foi o Thiago Abravanel. O Berro fez, né, o cover dele. Eu não assisti o Hairspray. E no cinema também o John Travolta, né? Fez a nova versão, né? Enfim, e era fala muito sobre isso. Sobre uma gordinha que não tá nem aí. Ela nem se vê como. Ela só quer saber de dançar na televisão e tal. E não tem o limite que a sociedade, inclusive a mãe, impõe, né? A personagem da Edna é uma personagem muito complexa. E quando eu fiz, foi mágico ter feito esse processo justamente porque você entende de limites. Que os limites quem impõe, lógico, a sociedade, mas você compra esses limites. Você fala, eu não posso. Você passa a acreditar, né? Eu não sou capaz. E aí eu me vi por volta de 2007, 2008, 2009, por aí, nesse meio tempo, foram 3, na verdade, foram todos esses 3 anos, fiz muitas montagens de musical para aprender, para dançar, para não... E eu falei assim, eu também fui um pouco Tracy, né, que era a personagem, eu não me via com limites. Eu falava assim, não, quero dançar. A única coisa que eu tive mais dificuldade foi sapateado, mais por uma questão de coordenação. Né, que eu nunca nem joguei bola, no máximo eu ia pro gol, né? Porque não tinha coordenação no pé. Mas de dançar eu sempre fui um gordinho que também me movimentava legal. Tanto que fiz e passava em audições de dança.
Por mais que a minha cobrança tivesse Uhum. sido diferenciada por causa dos Sim, personagens, que foi claro. aquilo que a gente falou. Mas exige um estudo, que é a mesma coisa que talvez a gente entre nisso na dublagem, né? Que não adianta as pessoas quererem só fazer. É só As ter uma pessoas voz precisam legal, estudar. né? Exatamente. Ou eu precisa- sei fazer vozes. Eu tenho uma Exato. voz esquisita. E a gente teve uma experiência muito legal recentemente, né? Então hoje é dia 12 de dezembro que a gente está gravando isso, está indo ao ar dia 24, que é a quarta-feira? É, não Agora eu lembro. fiquei na dúvida que dia que é. Hum. Dia 24, está indo ao ar na véspera de Natal. Olha aí. Mas, então, no começo de dezembro, a gente teve a CCXP, aonde o stand da Crunchyroll tinham ali 3 estúdios de dublagem e os diretores da do Brasil estavam lá. Uhum. E foi muito legal justamente ver isso. Tanta gente passando por esses estúdios, brincando de dublar. E muita gente falando, mano, como é difícil, Como é difícil. isso. Como Não, é difícil. né, pensei que era diferente, pensei que era mais fácil. É, Que maravilha que vocês fazem e tal. E elogiando o trabalho da dublagem de uma forma geral. Então, sim, precisa de um precisa- estúdio. Não precisa- é só ler um texto e... Não. Não é, não. E vou te dizer, eu, né, como a gente conversou antes, eu tô realmente dentro de um tempo de dublagem que a gente considera o tempo para você começar a embalar e tal. Eu tô ainda, né, vou fazer 5 anos de dublagem, né? Tô no meu 4º ano completo, entrando no 5º ano de dublagem. Eu tive dificuldade. E ainda tenho, não vou dizer que não tenho, não. Uhum. É ilusão falar que sim. É que, graças a Deus, isso eu falo também muito, anos de teatro ajudam muito. Uhum. Sim. Muito, porque é a ferramenta do ator. A dublagem é um braço da atuação, né? Então, graças a Deus, a minha experiência no teatro, na publicidade, me levou tem me levado a conquistar coisas legais dentro da dublagem. Mas é difícil, porque é uma coisa muito específica. Precisa toda uma técnica, que a gente está falando de técnica, assim como musical. Precisa de muito estudo, precisa de muita dedicação. Precisa de muita Sim. disponibilidade no sentido de tempo também da vida, mas ali diante da tela, você precisa ser um ator disponível, Exato. né? Um artista disponível para ver o que você está assistindo ali, para entender o mais rápido possível aquilo, É. né? E fazer E aquilo, fazer né? aquilo. Não é, vou fazer do meu jeito. Não, você tem que fazer É. aquilo. E por isso que você tem que ter essa experiência da atuação para você sacar Pincelar a essas tua, coisas. a tua cartada naquela hora, naquele personagem. Você tem que ter o background, Exato. você tem que ter o conhecimento prévio de atuação. Não adianta, e é muito legal aqueles fãs de anime, fã que vão buscar isso, mas você tem que passar pelo processo do estudo, né? Sim. Você não vai naturalmente. Claro, a aptidão é uma coisa natural. Tem gente que tem habilidade para pegar uma bola e já sai Uhum, jogando de moleque. Sim, Tá lá. Agora, tem gente que vai levar um pouco mais de tempo para adquirir essa técnica, adquirir essa competência. Né? Para uns pode ser mais fácil, para outros não. Mas para todo mundo, 100%, vai precisar estudar. sim. Porque você ser só um talento, você tem que ter a técnica. Uhum. Né? Você tem que desenvolver a técnica. Isso para tudo, acho que na vida, né? Na verdade, a gente está falando da parte artística, mas acho que é Sim, tudo na vida, sim. né? É isso. Mas o nosso meio artístico, assim, em geral, tem gente que demora de entender isso, né? Porque acha que é tudo brincadeira só, né? Que é tudo, eu Uhum. gosto, eu tenho talento, eu me divirto, é um hobby. Não, é trabalho, É trabalho, é é trabalho. dedicação, É é ofício. estudo, é ofício. O se divertir faz parte. Faz parte, Né? Puta, né? que a gente faz, nossa, adoro fazer isso, é gostoso, fiz uma cena maravilhosa e tal, não sei o que, pá. Mas é trabalho, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa ensaiar. E sabe por quê? Eu vou te falar bem. Outro dia eu tava falando, acho que com um Uber, acho que foi isso. E eu tava falando da experiência, ele fez uma pergunta muito inteligente, que foi justamente isso. Falou assim, nossa, mas precisa também ter um lado de emoção, de interpretação. E eu falei, é disso. É divertido quando a gente pega uma comédia, um anime, que tem um personagem doidão e que você grita, que você bota a voz, que você bota... Mas, cara, e quando o bicho é pesado? Eu fiz uma série aqui que depois eu posso até falar, depois não sei como é que vocês querem fazer, mas que, porra, é uma coisa pesada. Era um pai que perde um filho. Sim. Cara, sabe, vem uma emoção. Você tem que arrancar essa emoção para passar para aquele cara lá que perdeu o filho. Então, é diversão? Sim. É diversão, mas
o processo é gostoso, né? A gente sai de lá, às vezes, acabado quando você pega uma coisa assim. Mas é um trabalho que não é só sobre, né, a parte legal e descolada e tal. Sim, Tem a parte sim. emocional, tem o psicopata, tem Sim. o cara que... agora eu não vou lembrar qual dublador que estava contando da experiência de ter feito um cara pedófilo, tal, super Sim. pesado. Poxa, né? É um trabalho que exige um preparo, inclusive, Sim. emocional, para você se distanciar da obra. Sim. Tudo isso é técnica. E passar a verdade Exato. naquilo, né? Verdade, E mesmo emoção. esses trabalhos fortes, né? Técnico, e passar a verdade, e às vezes às 9 horas da manhã, né? É isso, verdade, verdade. Você tem que estar com sua E bate ferramenta pronto. ali pronta, Esperto, é. né? Então, quer dizer, a gente vai aprendendo que não é só a parte divertida da coisa, Sim. putz, cheguei aqui pra isso, né? Sim. Ué, claro que é legal. E tem também, e a parte de ralação mesmo, fazer um vozerio, fazer tal, e você de repente, o vozerio é muito desafiador, porque às vezes você tem que segurar uma cena por quanto tempo, e você tem que ter repertório, isso Sim. é repertório. Uhum. Eu lembro que um dos meus primeiros vozerios, que não era em grupo, né, mas era sozinho, né, você faz lá rapidinho, e você até trava, você... O que eu falo, né? Posso de novo? Porque acabou. E não é, você vai vendo que não é repertório mesmo, você tem que ter esse... Sim. É difícil, é difícil. Mas, e vou te falar, tem muita gente que acaba fazendo, vai ser um vozerio muito grande, acaba fazendo em partes. Porque a pessoa entra, pá, tá, 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 tá. Ai, desculpa, acabou. Tudo bem, Olha, a partir respirar, dali valeu, Isso, segue dali, é. vem numa outra ideia, fala de outra coisa, ah, legal, tá. É. E aí ela continua, né, não consegue, e tá tudo bem, né, tá tudo bem, mas é ritmo, é ter tempo. repertório, é pensar, tá, Repertório. dentro dessa cena, sobre Fazer o a que eu leitura posso do que você tá falar, vendo ali, né? Exatamente. né? E para deixar claro também para os nossos alunos que acabam acompanhando a gente aqui também, não é descrever a cena. Não é, vou fazer um vozerio no casamento. Nossa, olha a noiva, ela está toda de branco. Olha, ela está andando junto com o pai dela. Eles estão vindo pelo corredor. Não, a gente não quer descrever a cena. Não. É entrar na situação mesmo, né? Exatamente. Quando a gente está começando, a gente é bem assim, né? Acontece Nossa, muito. eu já fiz um vozerio assim que eu falo, não, tá, pera, eu acho que eu entendi que não é pra fazer isso. Nossa, tá tão quente hoje, que é vozerio na praia. Nossa, que areia gostosa, que mar bonito. Você vira uma audiodescrição. Não, você tá vozerio na praia. Nossa, tá quente, acho que eu vou dar um mergulho ali. O que você acha? Nossa, olha ali. Pô, tem um cara vendendo picolé ali, ó. Acho que eu vou lá comprar, hein, tal. E é isso, vai pra outra coisa. Isso Eu tô dirigindo uma série agora, começou essa semana. Não posso falar ainda. Ai, E nem no dia que esse programa for ao ar não pode ser Não falado pode. ainda. Daqui a um tempo. E tem vozerios longos. Longos. E aí você tem que... E a gente já teve a experiência já recente de dublador jovem, que ainda não tem esse repertório, né? Sim. Você vê que tem um certo... Consegue improvisar até aqui, mas falta tudo isso aqui. Falta... improviso 1 minuto de cena, mas falta 5, 6 minutos, né? Então, tudo bem, até ali valeu. Exato, e aí você reforçando isso tem que ir com cuidado ali, com calma e fazer a pessoa entender. Não é descrever a cena, Cara, isso não é vem só muito mandar. do nosso improviso do teatro. Exato. É improviso, porque você tá na hora, você não sabe nem, você não tem uma coisa de preparação, é lá, bora, vai, pá! Né? Então isso é muito legal, porque reforça isso do que chegamos a falar nesse ponto, falando disso, de estudo, de técnica. São técnicas do ofício do ator. E está presente, né, cara? Exato. E parece ser bobo e parece ser redundante quando a gente fala isso, que a gente vai fazer um trabalho que está presente, mas não é, porque é a coisa mais difícil no nosso trabalho da atuação, da interpretação, é estar presente. Porque a gente sempre está pensando lá na frente o que a gente tem que fazer e do que a gente poderia ter feito. Sim. Né? Então, e a gente raramente está aqui. E a dublagem é um dos maiores exercícios para você. Você tem que estar aqui agora. Entendeu? Exato. Focado, né? Exatamente. Não é moleza. E antes da gente continuar, que eu quero justamente puxar, já que já entramos na questão da dublagem, saber
como foi, por que você chegou na dublagem, como a dublagem chegou até você. Mas antes de falar disso, para você ter um respiro, beber uma água, comer uma rosquinha nesta véspera de Natal, eu quero chamar vocês para falar dos nossos apoiadores que hoje não estão aqui conosco, justamente porque, como falamos, estamos gravando em outro dia, em outro horário. E não só isso, André. Estamos trabalhando muito, estão sem tempo até de ir buscar. Pois é. Talvez se eu tivesse falado pra eles, mano, a gente vai gravar, eles teriam ajeitado, mas realmente a gente também não teve como. Mas estou falando dos nossos amigos da Jolly Roger. Então a Jolly Roger, que é uma hamburgueria maravilhosa que está aqui com a gente há mais de um ano, né? Que fica na Rua Francisco Cruz. A Rua Vergueiro. Isso, ali na região da Vila Mariana. Então, se você gosta de hambúrguer, as porções que eles têm de batatinhas, de frango, se você gosta de bebidas, eles têm umas cervejas especiais japonesas muito boas. Já foi lá? Já. A Jolly é muito. A gente faz um encontro de vozerio do One Piece. A gente geralmente vai lá. É isso. Muito legal. Quem é fã de One Piece também. Isso. Então, porque é uma hamburgueria que tem, né, essa temática da cultura japonesa de uma forma geral, mais especificamente de One Piece, né? Lembra até o barco, né? Lembra muito assim. E tem outras coisas, tem a cerejeira, tem bonecos, tem Funko Pop, tem um monte de coisa. Então, se você gosta desse tipo de coisa, vá até a Jolly Roger, que vai ser muito legal. Se você não puder ir, peça por aquele aplicativo, o Eu Comida. Eles estão lá no Eu Comida, você pode pedir ali para eles entregarem, se for da região próxima da Vila Mariana, ou se for da região da Zona Leste, porque eles têm uma unidade ali na região do Tatuapé, que eles entregam para aquela área também. Mas, só para deixar claro, já que este programa vai ao ar no dia 24, eles estão fechados. Então espere até o dia 6 de janeiro, eles voltam de recesso. No dia 6 de janeiro, então a partir do dia 6, mano, bora comer Jolly Roger. Beleza? E eu fiquei sem hoje. Pois é, depois a gente marca um dia e vai lá. Então melhor. Yudi, promessa pro Papai Noel. Não é? É isso aí. Papai Noel cobra, hein? Não vai ter presentinho. Senão vai ter carvão na sua meia. Ninguém vai ganhar presente aqui. Então roda o Só videozinho um da Jolly. Calma, fala. Yudi, toda a equipe da Jolly, Feliz Natal pra vocês e boas festas. É isso. Roda o vídeo. Mas antes... E voltamos, e como eu disse, então agora vamos falar sobre dublagens. Aí. Como a dublagem chegou até você? Rapaz, assim, a dublagem é uma paixão antiga, né? Eu sempre fui um apaixonado pela dublagem, né? Imagina a dublagem da década de 80, 90, aquelas vozes clássicas, né? Então eu sempre fui um apaixonado histórico pela dublagem. Depois que eu fui... que eu virei ator, né, que eu me formei como ator, as primeiras coisas que eu fiz foi buscar um curso de dublagem. Falei, olha, acho que também é por aqui que eu vou. Mas foi quando eu passei, foi em 2010, o estúdio onde eu ia fazer aula... Não, obrigado. Onde eu fui fazer aula, estava sendo recém-montado, eles estavam montando ainda as paredes e tal. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer tal, acho que eu seria uma das primeiras turmas lá. E aí eu me lembro que eu fiz a matrícula e foi bem na fase que eu tinha passado no primeiro grande musical, que foi o Zorro, que a gente já falou, em 2010, acho que 2010.
E aí eu não pude fazer, não deu nem tempo de começar. E aí foi, aí eu já estava no teatro, e a publicidade também não parei, foi uma coisa que durante muitos anos eu fiz muita coisa de publicidade. Então aí e nunca largando no DR. Então tinham 3 coisas que eu estava completamente envolvidos, e aí eu fui adiando, naturalmente por conta das outras atividades. E aí eu falo, nossa, sempre foi uma coisa mal resolvida, que eu falei assim, não, eu preciso fazer. E sempre que eu ia, tentava alguma aproximação, alguma coisa acontecia que me distanciava. E aí, antes da pandemia, foi quando eu falei assim, não, eu vou retomar. E eu estava morando aqui perto, na Girassol, na Vila Madalena. Eu falei, agora eu vou fazer. E aí do ladinho tava lá, era só atravessar Heitor Penteado lá, eu fui lá retomar esse contato. E aí, pronto, picadinho pelo segundo mosquito, que foi o mosquito da dublagem. E aí foi uma coisa que foi uma paixão, era difícil para mim, ainda hoje eu tenho, né, ainda que focar, né, tá bem atento, tá, mas hoje em dia já tô tirando de letra. Você já tá um pouco mais confortável no estúdio, total. no trabalho. Porque, graças a Deus, tem tido uma carga de trabalho que não tem como. Você vai e aprende na marra e vai e junta e já entende o esquema e tal. Com um agradecimento especial a todos vocês que dão oportunidade para quem está começando, que entendem que, né, pô, esse cara é bacana, esse cara tem um lance da interpretação e tal, só tem essa, né, os ajustes, tem que passar um pouquinho mais de vezes, às vezes não escuta tão, né, bem, ainda não está com o ouvido 100% apurado e tal, mas graças a Deus a minha entrega é muito boa na parte de interpretação, então isso eu fico muito tranquilo. Então, quando a gente pega os diretores que são muito compreensivos, muito parceiros, fica um trabalho muito bacana e vamos embora. E tem rolado, graças a Deus, muita coisa legal, muita coisa bacana. E aí foi isso. E aí eu comecei a dublagem e não posso deixar nunca de agradecer a Dona Flora, que me deu o curso de avançado, porque eu estava numa situação muito difícil, financeira, por causa da pandemia. Foi antes da pandemia e no processo da pandemia, o meu primeiro o curso demorou muito para concluir, por causa do abre e fecha dos picos de onda, né? A primeira onda, a segunda onda. Então, eu fui só concluir no ano seguinte. Agradecer demais quem me deu aula no avançado foi a Alessandra Araújo. A Alessandra Araújo foi para mim a que mudou a minha vida na dublagem, porque ela gostou tanto do meu trabalho, falou assim, você é um cara que tem muito potencial. Ela enxergou em mim um potencial e me deu as primeiras oportunidades, escalou. 1, 2, com um personagemzinho já maior, para eu pegar, e aí também me chamava para fazer vozerio, me chamava para fazer coisa do Bob Esponja na época, uns personagenzinhos assim mais de destaque e tal. E eu tenho a agradecer, porque ela foi, graças a Deus eu comecei a fazer lá o contato, vinha, me conhecia, falava, sua voz é bacana, deixa eu ver algum trabalho seu, e eu mandava material. Eu nunca fui um cara de muito invasivo, né, de pedir, às vezes dava um toquezinho e tal, mas, né, quando rolava, eu pedia, posso te mandar material e tal, e aí a pessoa gostava e dava oportunidadezinha. Então, graças a eles, aí depois a Úrsula Bezerra, que foi para mim também muito importante, e o Glauco, foram esses 4 que começaram a me escalar com bastante frequência. Gostar em você e tudo. E André, não posso deixar de te agradecer, porque, para quem não sabe, você foi a minha primeira escala da vida foi contigo. Você me escalou, a direção foi do Jonas. E essa nem eu sabia. Como a gente comentou ali fora, eu achei que você já estava até começando no mercado. Profissionalmente, e tal, mas que foi a primeira, eu não sabia. Foi a primeira escala da minha vida, do Log Horizon, também com personagem. E eu vou te contar aqui em primeira mão que eu vim tremendo, era a minha primeira escala de dublagem, bicho. E eu falava, meu Deus do céu, como é me preparar, aquecimento de voz que eu faço até hoje, mas, né, você já sabe que no dia seguinte você tem escala, você já acorda 5 horas mais cedo e vem e tal. E eu preocupado, falei, né, porque tinha aquela coisa do sync e tal, né, a interpretação eu me garanto, mas o sync, vamos lá. Não tinha sync. Não tinha sync porque ele não tem boca.
Era aquele robôzão Irenos, né, que não tinha boca. Eu saí e falei, agora é só Nadou de alegria, braçada, né? né? Nossa, Foi é ótimo. só brincar. Só é brincar, só me divertir. E Que foi maravilha. ótimo. Foi com o Jonas. Foi com o Jonas. E você Jonas, saiu Jonas. satisfeito com o Feliz, resultado que feliz, você... que é aquilo que eu disse. Foi da tua expectativa, assim? Muito, eu saí, é o tipo de coisa que você fala assim, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu nasci pra fazer isso, e hoje eu sei. E era a minha primeira escala profissional, eu saí feliz, e saí porque, principalmente, que é aquilo que a gente estava conversando lá fora, que era a voz grave do Irenos, e ele fala, eu me lembro a frase, era uma frase que ele repetia várias vezes, e aí tinha uma menina que ia fazer a voz aguda para mixar e ficar uma voz... O personagem tem duas vozes vozes ao mesmo tempo. E não me lembro o que aconteceu, aquelas coisas que acontecem, acho que a menina não podia vir, não deu certo, cancelou a escala em cima da hora, alguma coisa assim. Ele falou, olha, você não quer então tentar fazer uma voz aguda? Porque não é uma voz de menina, ela precisa ser uma voz aguda. E aí eu faço a voz, e o cara falou, eu acho que dá jogo. Vamos lá, bora fazer? Qualquer coisa a gente só não usa. E deu certo, e ficou um barato, Legal, porque aí cara. mixou e ficou um show de bola. Eu adorei o resultado, então... Foi um presentaço, Muito obrigado. Essa nem, como eu falei, nem eu sabia. Tá vendo? Fiquei feliz de saber. Não, foi Muito o máximo. Muito obrigado. O André Vocês são cheio parceiraços. dessas histórias aí, gente. Algumas que nem muita eu sei. gente, é. Algumas que nem eu sei, como essa, por muita exemplo. gente. E aí, legal. e aí foi uma coisa muito legal que ajudou muito, que eu também, né, quero muito agradecer, porque graças a esses trabalhos pequenininhos, tal, que as pessoas foram vendo e falando, poxa, legal, olha, dá jogo, tal. Que aí a Úrsula uma vez, eu preciso contar esse caso porque foi muito engraçado, eu dublando, era o Shakespeare de Record of Ragnarok, que agora saiu a terceira temporada, que eu faço um personagem mais robusto, né? Mas era o Shakespeare e eu achei um máximo, porque o Shakespeare geralmente é retratado magro, né? Com aquele cabelo assim e tal. Mas sempre muito esguio, né? A golinha. E o Shakespeare do Ragnarok é gordinho, barbudo, cabeludo meio atarracadinho, e ele fala uma coisa meio assim, sabe? Ele tem uma voz, essa história fui eu que escrevi. Então, e aí eu falei assim, pô, quando eu olhei para aquela cara, eu vi aquela voz de referência, eu falei, Úrsula, você escalou pela foto, não foi não? Ela deu risada. Aí eu me diverti e tal. Só que eu vi que durante a escala ela falava assim, abriu o talk e falava, João, você tá trabalhando aonde? Eu falei, tal, tais estúdios. Tá. Com quais diretores? Tal. E dublava. Aí dali a pouco, e você já dublou game? Eu falei, uma vez só, tal. E toda hora nos intervalos da escala ela me perguntava. E eu lá dublando. Mas estava tão encantado com aquele Shakespeare gordinho que eu estava me divertindo. E estava indo uma escala legal, fluida, encaixando tudo bonitinho e tal. Mas, né, você fica, né, atento. Quando eu saio do estúdio, o estúdio da Úrsula na antiga unidade tinha um sofá aqui, tava ela, a Lila. A Lila já foi amor à primeira vista. E tchau, não sei o que e tal. Aí eu vejo que tinha um cara sentado mexendo no celular com um boné aqui, um outro cara do lado. E eu, tchau, Úrsula, brigadão, valeu. Até a próxima, se Deus quiser e tal. Aí ela falou, você conhece meu irmão? O Wendel? Aí quando eu vejo o Wendel, oi, prazer. Tchau, obrigado. Sabe quando você passa a sua... Como é que foi a minha escala? Como é que foi a minha... Porra, bicho. E não é, e ele tava lá porque tinha aquele projeto da Netflix de novas vozes, que, né, tem esse incentivo por parte do estúdio que faz você rodar em alguns estúdios. E aí isso me abriu muitas portas lá e eles me indicaram para fazer parte desse projeto. Então também foi uma virada de chave muito, muito bacana ter feito parte disso. Porque aí você consegue mostrar seu trabalho para outros estúdios que talvez fosse mais difícil você alcançar. Então foi assim, foi uma confiança de todas essas pessoas que eu, né, tô contando, que fazem parte da sua história, que fazem parte da tua biografia, que são anjos da nossa vida, que a gente nunca vai esquecer do apoio, do incentivo, sabe, da motivação, da confiança, que é tão importante para a gente construir a nossa história. E isso é muito legal, porque a gente conversou sobre isso essa semana, né?
que é justamente essa questão do currículo, né? Você não precisa ter um currículo estelar de protagonistas. Não, você precisa trabalhar, né? É isso. Então é muito isso. Vai fazendo uma coisinha aqui, vai fazendo outra, É. mas vai trabalhando, vai fazendo e vai Exato. crescendo. Sim. E vai aprendendo a cada novo trabalho, por menor que seja, pontinha, vozerio, você vai crescendo com isso, né? Exato, mas eu não tenho dúvida disso, porque na verdade um personagem maior tal que venha, poxa, primeiro que você tem que estar preparado para Sim, você receber exato. isso. Você não adianta você querer e você não está preparado para pegar esse rojão. Então você tem que saber o seu momento, né? E tem que passar por essa experiência de fazer muito vozerio. Eu adoro fazer vozerio. É Eu adoro importantíssimo. pegar. É fundamental. É onde você ganha quilômetro de rodagem. Porque isso te dá a preparação para a hora que vier uma coisa. E não estou falando coisas grandes, protagonistas, não. Um personagem que se destaca mais. Vozerio, as pontas, né? Pontas. Poxa, Às vezes você eu tenho a impressão aprende muito. que muita gente que está começando a dublagem já quer chegar Não, estrelando, sabe? Já quer pegar aquele personagem que vai mudar a vida dela na dublagem. Fala, mas calma, você nem começou ainda. Exato. Acho que todo mundo quer. E Óbvio. quer, porque é um quer, né? A gente também A quer. gente quer também. Todo mundo quer. Todos nós. não Mas tenha tem- dúvida. Você falou Entendeu? do Wendell, né? Usando ele como referência. Eu acho que todo dublador quer ter o seu próprio Bob Esponja. Aham. Né? Exato. Quer ter o seu Goku. Exato. Quer ter esse personagem que você fala, mano, é aqui, É. né? Mas Gente, mas Mas não é adianta- trajetória não- ainda, é né? trajetória e não adianta cair na sua mão se você não estiver preparado para Exato. receber em todos os Sim. sentidos. Não só tecnicamente, mas de interpretação, de entrega, né? De parceria, de você saber como cada diretor quer de uma maneira, tem a sua visão do produto, né? Então você tem que saber que com esse diretor ele quer que você fale os R's e os S. Tem aquele diretor que você não pode. E aí você já sabe. Isso é experiência, isso é quilômetro rodado. Eu sei como o André quer, eu sei como o Gui quer, eu sei como o Ailton quer, eu sei como. Sabe? Então, e cada um tem uma visão, cada produto é diferente. E você Sim. tem que saber ter agilidade para responder a isso. Então não adianta você querer sem. É um caminho natural, é uma jornada que tem o seu passo a passo muito bem definido, né? E tudo faz parte. E quando acontece de pegar uma coisa de mais destaque, que nem eu peguei uma coisa que eu achava que naquele momento era muita areia pro meu caminhãozinho. Foi um teste e eu fiz o teste e passei no teste, que foi... A gente vai falar? Pode falar? Já ia falar? Pode. Que foi um presentaço. Tati Kempler que me chamou pro teste com o Sushi, porque também era cantado, que é o Enfeitiçados da Netflix. Sim. Uma animação Legal. linda. Nossa, ela é da Skydance. Linda. E eu fiz o teste. Eu nem... Imagina, eu ainda fui no meio daquele movimento dos contratos, né, daquela coisa, que a gente ficou paralisado num tempo, então demorou muito para ser o teste. Cláusula, para colocar das a cláusula cláusulas, de que não isso. ia ser usado para inteligência Inteligência artificial, exatamente. Sim. E houve esse momento de paralisação, enfim. E aí demorou muito para sair o resultado desse teste. E eu achei até que tinha desencanado, né? E eu fiz um teste, né, lembro só que era o teste cantado e o teste falado. E eu falei, obviamente eu não vou pegar, óbvio que eu não vou pegar. Mas porque só de estar aqui já tá mas legal, de né? estar aqui, porra, bicho, uma vez eu fiz um teste, para um Sargento Garcia também, de uma série, acho que Dub Mix, acho que foi. E aí eu fiz pro Sargento Garcia, cara. Quem era meu concorrente? Mauro Ramos. Porra, bicho, só de estar fazendo, né? É óbvio que ele pegou, né? Mas só de fazer com ele já é uma honra. Eu assisti esse Zorro aí. Assisti uma parte, depois não consegui mais acompanhar. Seria um prazer fazer legal. a voz do cara que eu fiz no teatro. Então seria um prazer, mas, cara, Mauro Ramos, bicho, pelo amor de Deus, é uma honra estar no time. Mas vai saber se você não ganhou do Mauro Ramos no Enfeitiçado. Olha aí, já pensou? Você não sabe contra Já quem... pensou? Pois é, não sei Contra os quem outros você nomes. disputou ali. Não faço a menor ideia. Mas foi muito legal essa experiência, porque era a parte cantada também. Sim. E aí eu falo assim, cada um tem o seu Hakuna Matata, eu já tenho o meu do Enfeitiçados, que é o personagem é um ministro, tem um ministro e a ministra é a Alessandra Merz.
E a gente, e foi uma delícia fazer com ela, porque a gente não fazia junto, lógico, mas a gente se encontrava nos estúdios, depois que ela ficou sabendo que, e aí, vamos, ministra, ô, meu ministro, tal. Falei, agora a gente vai ter que dançar igual eles também. Ela, pelo amor de Deus. E é muito engraçado que aí os pais são enfeitiçados, o rei e a rainha sofrem uma maldição, e aí eles são meio que banidos do reino. E aí o ministro, ele tenta proteger a princesa, Elian, e aí acaba que ele é enfeitiçado também, ele vai parar no corpo de um bichinho que ele implicava, né? Ele chamava de rato roxo. Esse rato roxo, pulguento, tira ele daqui! E ele acaba entrando no corpo desse bichinho. E ele vai como bichinho durante toda a jornada dela, junto com os pais, para tirar o feitiço. E, cara, e aí ele pega o bichinho, ele tem uma música que ele canta, porque ele é todo fresco, porque ele adora comer. Olha só, outra escalação. E aí ele acaba encontrando os semelhantes, né, da raça dele, numa terra lá que eles percorrem. E aí só que ele tem nojo de tudo que ele come, porque ele é um cara que gosta de comer comidas finas, chiques. E aí, de repente, ele se vê comendo larva, tudo aquilo que os bichos se alimentam. E aí ele fala, posso me acostumar e até relaxar, não sei o que. Ele vai dançando e cantando. E é uma delícia. É o meu Hakuna Matata e bora. Eu adorei. Foi uma experiência incrível, porque ele é um cara que vai do início ao fim no filme, falado, sim. Com músicas. Então tem uma música que canta ele e a ministra com a princesa. Depois ele tem a música dele sozinho no solo do bichinho, do Flink. E faz algumas intervenções também musicais em outras músicas. Então foi muito legal trazer a experiência do canto para a dublagem. Então, e pegar um personagem também que atravessa o filme inteiro, a obra inteira. Né? Então dá para você evoluir com ele, né? Sim. Naquela época, imagina, eu tava com 3 anos de dublagem. Foi muita areia pro meu caminhãozinho, assim, né? No sentido de responsabilidade. Foi uma responsabilidade muito grande. E lógico, mas vocês te chamaram pro teste porque acharam que você tinha a ver. Sim. Exato. Aí, bicho, é com o diretor e com a escalação. Mas que foram muito parceiros. Pelo fato de você assim, ser novo na dublagem, aí eles vão falar, ali não tem tanto tempo, vamos pegar... Pôr um tempinho a mais aqui. Tempo pra gravar. E pra gravar com tranquilidade e vai sair lindamente. E é isso. Ficou um resultado muito legal, do qual eu me orgulho muito. E os dois foram máximos, os técnicos, imagina. E aí cria vínculo, né? Cria essa amizade com os técnicos, com os diretores. Porque a gente criou essa história, né? Criou esse capítulo e pra mim tem um lugar todo especial. Como todos, né? Mas... esse daí a carga era muito grande, o personagem muito grande para aquela fase ainda que... Mas graças a Deus, eu acho que o resultado ficou muito bacana. Quando vocês assistirem, depois vocês me contam se vocês gostaram. Acho que isso que o Ailton falou é muito legal para todo mundo pensar, pra gente pensar, para quem está assistindo a gente e quer, ou já é da dublagem, também pensar. Se te chamaram para fazer... é porque acreditam que você consegue. Exatamente, né? exatamente. Então, e foi gozado. Faz o seu melhor. Isso que você está falando é fundamental, porque tem muitos colegas que também, né, que começaram comigo e tal, que às vezes ficam muito nervosos ainda e tal. E eu comecei a virar a chave em relação ao nervosismo, da tensão que a gente fica e tal, justamente isso. Primeiro, todo diretor um dia também começou. Então a gente pode ter certeza que em algum momento ele sabe essa sensação que às vezes a gente sente de opa, né? Porque cada um tem uma jornada, lógico. Sim. Mas existe essa coisa do estou começando, ok. Né? Estou numa fase inicial dessa jornada e ainda posso cometer tais erros. Isso já deixa a gente muito mais tranquilo. E outra, estou aqui porque alguém confiou no meu trabalho. Exato. Então só isso, quando eu virei essa chave, também foi transformador. Ok, estou aqui para fazer o meu trabalho, meu ofício. E isso tem a ver com o que eu queria te perguntar, né? Porque assim, você não tem idade para começar no teatro nem na dublagem, mas dentro de uma certa convenção, você começou no teatro tarde. Sim. E você também começou na dublagem tarde. Tarde, exatamente. Né? Mas, e pelo fato de ser tarde, você tem o benefício de ser mais maduro para lidar com essas questões, né? Então, você acha que isso te ajudou a ter esse desenvolvimento rápido? Porque você começou no teatro uma X idade e já se desenvolveu muito rápido, e na dublagem também. Demais. Eu tenho certeza que a maturidade ajuda em vários aspectos. Lidar com frustrações, lidar com nãos,
não em audição, né? Já cheguei a, sabe, a ficar muito mal com alguns nãos. Mas a cada não que você leva, você é forjado Sim. no negócio. Você sabe que no próximo que ok. São outros N fatores do não. E nos você lida musicais muito também. melhor. Desculpa. Não, imagina. E nos musicais também o não, na verdade, ele é quase a regra, né? Porque assim, é tanta gente para um mercado tão pequeno assim, né? Para a E gente quantidade de muito produções, boa, exatamente. Gente muito boa, gente muito Então, preparada. Por isso que é importante. É aquilo que a gente estava falando lá atrás, de você estar preparado. Preparado em vários aspectos, emocional, tecnicamente, seguro do teu trabalho. Eu ainda fico nervoso em audição, ainda fico, porque é lógico, é um processo de avaliação. Ninguém gosta de ser avaliado. E tem que ficar, porque se você não tá nervoso, é o que a gente estava conversando com o Cássius, o dia que ele veio aqui. Se você não sente um frio na barriga antes de fazer aquilo... É que você tá morto. É porque não tem mais graça, é porque você não vai entregar mais nada. Exato, então, exato. você tem que estar... Ok, vamos Agora, lá, vou claro fazer. que não é o nervosismo que te paralisa, né? Sim. Que é aquele que vira medo, né? Que o vira nervosismo pânico, da né? adrenalina de querer fazer bem Adrenalina de aquilo, você né? De tá- se divertir com aquilo. E né? você tem que se divertir. Acho que assim, o teatro tem essa premissa, a dublagem tem essa premissa. Se você está se divertindo, naturalmente você vai. A gente é isso, é vivo, né? A dublagem é viva, graças a Deus. E a gente passa essa emoção. Então, se a gente está também com medo, com receio, isso vai transparecer de alguma forma, né? Então você tem que estar... E algumas coisas que eu vejo, de coisas que eu já fiz, você vê, aí ó, poderia ter feito melhor assim, ó, poderia ter... Aqui ó, talvez tenha projetado um pouquinho mais. O lance da projeção para mim foi muito difícil, justamente por causa do teatro, da Você tem uma música. voz potente, Então, né? para mim, fazer o cara que tá falando aqui, eu entender que o microfone vai pegar, se eu estiver falando aqui com você, se eu for um espião, e eu precisar matar alguém, e eu falar assim, o microfone não vai pegar, não. Ei, eu vou matar você, não sei o que. Aí você fica até fake, bicho, aí, né? Sim. Então, eu ter esse entendimento foi uma coisa mais complicada no início. Pega rápido, mas Sim. você ainda... tá projetando muito, calma, menos. Menos. Eu lembro uma vez, num dos meus primeiros trabalhos, já que você falou da Alessandra também, beijo, Ale. Eu lembro de uma dica que ela me deu, assim, tava fazendo um trabalho com ela, e ela falou, André, sai dessa caixa. Tipo, sai do estúdio. Você não tá dentro do estúdio, você tá na cena. Você tá lá, então eu não lembro aonde se passava a cena, mas é isso. Então, sai dessa voz colocada, dessa coisa de estar gravando. Não, você tá lá. Então, se é uma cena na rua, se é uma cena gritada, se é uma cena baixinha, você tá lá, né? Então, se ambientalizar. então né? foi muito legal quando ela me disse isso, e é uma coisa que vai... Aí você vai... Tá, entendi, tá. E depois, Sai, gozado como tô fica. lá. E como fica orgânico depois. Sim. Que é a importância de você fazer. Faça muito vozerio, faça muita ponta. Porque você vai se acostumando, você vai ficando à vontade. Você vai entendendo naturalmente, ok, tô aqui, sou um repórter que tô aqui querendo arrancar um depoimento. Não, eu sou o espião, sou o polícia, sou o guarda que tá entrando pra pegar o... Cara, é sobre isso. Sou o cara... Guardinha de rua que tá falando, vem por aqui, Isso, por aqui. CT, vem por aqui. entendeu? Então você tem essas realidades que depois fica tão natural quando você vê, que é aquilo que fala, né? É o exemplo clássico de quem tá começando a dirigir, que já tem a marca e tal. Você fica, primeiro você quer prestar atenção no retrovisor, no pedestre, na faixa, no sinal, não sei o quê. Eu E só vou depois falar que esse exemplo que você deu já não funciona muito, É. porque os carros hoje são tudo automático. Ah, bom, bom, tá certo. Já é uma tá coisa a certo. menos para se preocupar. Bom, tá certo. Mas eu acho que é isso. E comecei a Mas é dirigir isso. carro tarde também. Ah, é? Com 30 anos de idade. Então, quer dizer, tudo foi meio tarde, né? Mas eu acho que é exatamente isso, né? Hoje você pega e já entra do carro, já põe o cinto, sabe? Pô, no início você fica prestando atenção em 10 mil coisas, tem medo de deixar o carro morrer, pedestre, o sinal, Arruma o espelho. Parou o banco. carro na ladeira, como é que eu Nossa, saio daqui? começa a suar frio, Na né? ladeira em dia de chuva. Na ladeira em dia de chuva com alguém colado atrás. Entendeu? Vou estacionar com um monte de gente olhando. Nesse ponto... Sou mulher, vou estacionar com um monte de homem olhando. Muda toda... o contexto, E aí o que eu quero né? dizer com isso, né? Você enquanto dublador,
você tem muitas coisas que você pensa ao mesmo tempo. Como é que você controla essa, né, essa ansiedade, esse medo, né? E você precisa passar por gente como a Alessandra, você precisa passar por vários profissionais, precisa passar pelo vozerio. E são caras que te dão, cada diretor que vai te dar um toque legal. Pô, é um aprendizado que você vai somando. Pô, recentemente o Wilken falou, Jota, por que você tá com dificuldade de decorar? Não, por quê? Assim, não tenho. Então, pô, decora. Frasezinha curta. Frasezinha, decora. Decora e vai pra tela. São coisas que às vezes a gente fica tão preocupado com o texto, em arrumar tal, que você acaba ficando aqui, não, é ali, sabe? É isso. Pô, são, sabe, coisinhas, né, que parecem uma bobeirinha, mas não é, que vão te dando umas viradas de chave para você cada vez ficar melhor. Ou mesmo se o texto é grande, né? Decora o comecinho ali. Decora aquela começa na tela, depois vai pro texto. Então isso é mágico, isso é muito legal, porque é isso, vai te dando um... Você falou da Alessandra, uma vez eu passei, foi na Sigma, ela me escalou tal, e aí uma cena lá, uns caras do gueto, assim e tal, e o cara falava... Aquela turma do gueto? Aí eu... é que eu fiz um programa chamado Turma do Gueto. E aí o cara falava alguma coisa, não sei o que, aí meu irmão, não sei o que, tal, e eu não saía, meu irmão, cara. Saía meu irmão, que sou do interior, né? E aí, meu irmão... Ela, não é meu irmão. Mano, não sai ela. Aí ela falava com o sotaque dela, meu irmão. Eu não conseguia também falar meu irmão, né? Vai pro carioca, meu irmão. Meu irmão. Apanhei pra falar meu irmão. E era só trocar, falar, e aí, irmão? Pronto. Tira o meu. Pronto. E aí você fica tão nervoso, tão preso numa bobagemzinha, cara, que você fala... Nossa, por que eu levei essa surra de vara de marmelo sem precisar? Entendeu? É bem isso. Mas é tempo, né? É lógico. É experiência. Sim. Vozerio, voltando ao vozerio só para concluir, né? Eu acho que ele é fundamental muitas vezes, porque em muitos lugares ele pode dizer, ele vai ditar as regras, se você volta ou não naquele estúdio. Porque tem gente que subestima o vozerio, né? E aí a pessoa fala, não, é bobagem, não preciso, não quero. E quando vai, porque você precisa improvisar, você precisa fazer um monte de coisa ali. Cara, eu não sei ainda que tem esse mito, né, com vozerio. Eu já cheguei a fazer vozerio, imagina. Recentemente ainda falaram, um vozerio abençoado, que era eu como Papai Noel, o Silvio Giraldi, que era Jesus, mas estamos aqui, é a Santa Ceia praticamente. Então, quer dizer, Silvio Giraldi, fiz há pouco tempo com a Pissardini, um vozerio. Bom, não é demérito nenhum, acho que é demérito mais na cabeça do iniciante do que está lá para trabalhar. É trabalho, é ofício. A gente acha que, e aí entra a maturidade, né? Acho que só quem tem muito chão de trabalho sabe que é um trabalho. E até porque muitos dubladores exatamente sabe que é um trabalho. Exatamente. E muitos dubladores que já estão há muito tempo no mercado, estão acostumados a trabalhar, fazer muita coisa, o cara fala, pô, que bom, vou fazer um vozerio ali, vou ganhar um dinheirinho rápido, fácil. Não é? Porque o cara já sabe que ele vai fazer outras coisas, que ele já tem um currículo, que ele tem uma história. Vou ali ganhar aquele dinheirinho bom ali, né? Tranquilinho. Pô, que certo, dia, um dia suave hoje. E é um trabalho que é isso que eu falo, principalmente para quem está começando, é o lugar de aprender. É o lugar de você se dar sorte de pegar esse vozeriozão. Primeiro assim, sem menosprezar vozerio, porque também vozerio só com iniciante, que eu já fiz muito vozerio com a galera que estava começando, um molecada, que também é muito divertido. Você vai, tem aquele jogo, faz amizades. Grandes amigos meus hoje, eu fiz na turma do vozerio. E se é com essas pessoas mais experientes, aproveita, se delicia, fala assim, que sorte do universo eu tô aqui com essas pessoas. Pô, ter esse vozerio que era com se eu não me engano, posso estar errado, era Vinícius Fagundes, Adriana Pissardini e Gabi Milani. Pô, eu me senti ali e falei assim, eu tô no Olimpo, sabe? Porra, bicho, me chama pra mais desses. Eu quero aqui estar com essa galera e absorver o máximo que eu tenho de conhecimento. Olha aqui, juntar a carreira desses 3 aqui, não dá... Ainda preciso comer muito arroz e feijão para um dia chegar nessa carreira aqui, pô. Então tá ótimo, acho que é um aprendizado, sou muito grato. Quando acontece esse tipo de coisa, acho que é maravilhoso. Muito bom. Muito bem. Muito bom. E eu queria falar uma coisa, teu perfil, tua cara, olhando tua foto ali do
aquele quadrinho ali que tem os personagens dele, né? Sim. Tem cara de bravo, né? Então, seu perfil, teu rosto, você pode ir tanto de um viking mal a um Papai Noel, né? Pois é, o bom pois é. velhinho, né? Pois é. Você pode ir tanto né, pesado pra simpatia pura. Como é que é isso, lidar com isso no trabalho? Eu já ouvi falar nisso, né? Que é uma coisa assim que eu tenho de uma versatilidade interessante, né? Porque, por exemplo, eu tava falando com o Gui lá fora de um evento que eu faço, que é o Imagine Land. Eu sei que vocês estão naquela correria da CCXP. Dicção. É CCXP. E eu fiz uma coisa semelhante, mas não chega aos pés da grandiosidade da CCXP. Mas é o Imagine Land, que é a CCXP do Nordeste, né? Inclusive são de ex-organizadores, né, da coisa. E eu faço do nada, eu fiz a locução para eles, porque eu já tinha feito alguns trabalhos de voz original, e aí eles gostaram da minha voz e um dia me convidaram para ir lá no evento, no primeiro evento, né? Para ir lá fazer. Eu nem sabia o que eu ia fazer lá, na verdade. Me explicaram lá na hora. Eu falei assim, eu tava vindo de uma outra viagem, eu falei, só preciso passar em casa para lavar a roupa, pegar a roupa, porque eu já tinha vindo. Meu primeiro filme que eu tinha feito no audiovisual, depois embalei numa viagem com os meus pais, depois na volta já era. Então eu falei, eu preciso só pegar a roupa. Era trocar de mala. Exatamente. Era uma segunda-feira e os caras queriam que eu estivesse na quarta. O JP, o JV e o JP. JP7, que é um dos organizadores, dos idealizadores. E ele é de João Pessoa, JP é de João Pessoa. Faz sentido. E aí ele falou assim, Jota, eu preciso que você esteja aqui na quarta-feira em João Pessoa. Eu falei, não dá. Pode ser na quinta? Não, quinta-feira, beleza. Aí eu fui e para fazer a voz do palco, né? Para apresentar a galera. Tanto que eu contei pro Gui lá fora, que eu dei a barrigada no Seu Barriga. Então eles receberam o Seu Barriga, o pessoal do The Walking Dead, Frank Miller, o Maurício de Souza recebeu o título de cidadão paraibano no evento. Foi legal. E já é o terceiro ano que eu faço. O pessoal esse ano foi Round Six, The Boys, né? Uma maluquice. E é muito legal. Só que lá é outro JV. É o Imagine Land on the road, aqui em João Pessoa, Campina Grande, venha já, é uma voz mais jovem, descolada. Então, quer dizer, a gente vai brincando com a voz, mas de repente vem um brucutuzão que você precisa fazer, uma voz do Irenos, que aí você vai brincando, né? Então é divertido que você faz isso daí, você faz do moleque mais novinho e tal, não tão novinho, mas também vai pro cara mais brucutuzão. E aproveitando essa parte que você falou então dele, né, do brucutu e do bonzinho, vamos para o mais bonzinho de todos. Papai Noel, o bom velhinho. O bom velhinho. Como é que isso aconteceu para você? Então, nessa história de estar fazendo teatro e tal, ir atrás e fazer dublagem, publicidade, como é que o bom velhinho chegou na sua vida? Pois é. E faz parte da sua vida agora. Então, eu não sei, foi meio que do nada, mas eu um dia olhei pra barba ficando branca, já o perfil, né, meio assim, eu falei... O abdômen tanquinho. Tanquinho de guerra. E aí eu falei, tô ficando com a cara mesmo de Papai Noel, bicho, olha só com essa barbinha branca. E aí tava naquela coisa de mudança de gestão lá no DR, a gente nunca sabe o que vem pela frente, eu tava meio preocupado. E eu falei assim, ok, eu preciso de uma fonte de renda alternativa, né? Porque se nada der certo, eu tenho que ter um plano B aqui, apesar de eu ter alguns outros, né? Algumas outras atividades, por exemplo, tem uma empresa de jogos de tabuleiro, né? Que agora a gente tá meio afastado, porque são todos artistas, um tá morando fora, outro tá morando na Alemanha, outro em Brasília. Vamos então conversar. Vamos conversar, porque... eu adoro jogo de tabuleiro. Nós somos da Tamanduá Jogos, a gente já tem 4 jogos, 2 deles lançados. É uma editora. Mas a gente trabalha com a Devir, a gente lançou pela Lança Devir. pela Devir. Eu já ia falar que você podia, antes de você falar da tabuleiro, você podia fazer o personagemzinho da Hasbro, né? Verdade, Olha o verdade. concorrente aí. Se eu tivesse trazido pra você a Thelma. Thelma é um dos nossos jogos que é divertidíssimo. Thelma. Que é o da cara Eu do já apelido. vi, é uma menina ruiva. Isso! Eu nunca joguei, mas eu a gente conheço. precisa jogar. É muito legal. Maravilhoso. É muito legal. E eu que faço a arte. A menina que desenhou fui eu. Que legal. Toda a parte de design da coisa sou eu. Os outros, eles pensam mais os outros tamanduás pensam mais na parte logística. Eu não entendo muito da parte de mecânica de jogos. De jogo. Eu fico na arte, né? Então eu sou o Legal. cara da arte.
Que legal, mano. Vamos conversar. Olha aí, vamos conversar. Essa fica para um outro programa. Exatamente. Mas aí foi isso. Então eu tinha esse plano B, fui olhando pro espelho e do nada. Aí a ideia de ser Papai Noel foi meio que do nada. Falei, quem sabe? E eu não sabia como começar, na verdade. Aí foi engraçado porque eu tava um amigo, acho que vocês, não sei se vocês conhecem, Hernando Thiago, ele é um ator do amigão nosso e veio aqui também. Então, e ele é um amigaço mesmo. Eu fiz Turma do Gueto com ele. Ah, que legal. Ele já me prendeu muitas vezes. Não, ele é um coraçãozaço, um amigão. Ele já tá em Portugal? Não, Ele acho falou que que não, ia ele pra lá, mas acho voltou. que ele voltou, Ah, é verdade. Não sei. Aqui chegou a informação. Essa semana, anteontem, aliás, o Hernando tá em Portugal. Eu falei, mas como? Não, ele já voltou. Voltou já. E aí, ele foi muito legal, porque um dia, no aniversário da Dona Flora, a gente se encontrou e ele olhou pra minha cara e falou assim, você tá com uma cara de Papai Noel? Eu falei, olha, é esse o objetivo. Foi logo em 2021, eu tinha encomendado uma roupa de Papai Noel para um amigo que faz cosplay, que ele costura pra cosplay. E aí estavam retomando os eventos. Ele falou, olha, só que eu tô com a agenda cheia porque os eventos estão voltando a acontecer. E aí eu falei, tá, mas encaixa pra mim, é só um Papai Noelzinho, não é nada, como se fosse fácil, né? Eu falei, mas pelo amor de Deus, encaixa, porque eu não conhecia outra pessoa que fizesse, eu fui no primeiro nome que me veio, e ele é talentosíssimo. Eu achei até que ele ia achar muito, né, pouco fazer uma simples, né? O cara que faz tantas coisas brilhantes, o Andy, e ele é do Rio de Janeiro, e aí acabou que atrasou por conta dele ter ainda me encaixado e tal. Então os primeiros vídeos que eu fiz era eu de suspensório, uma camisa vermelha e branca e fiz tal meio para lançar, porque eu não sabia qual era o caminho da pedra. Nesse dia que eu encontrei com o Hernando, que ele falou que eu tava com a cara de Papai Noel, eu falei assim, esse é o objetivo, expliquei. Ele falou, eu tenho um amigo meu que trabalha para um outro amigo que é produtor de Natal. Eu não sei bem o que ele faz, mas eu perdi um pouco o contato com ele, mas o Bretas, que não é o Francisco, que é o Miguel. Miguel Bretas. Miguel Bretas, meu amigão também. Ele é Papai Noel, meu verdade. do time. É verdade, há muitos anos lá. Muitos anos. Miguel Bretas é amigo. Exato, ele é um talento e é um divertidíssimo. Ele é o Papai Noel que gosta de parar. O Renan maquiando ele, Renan Rossini, o produtor de Natal, maquiando ele para. Pera. Aí o caso que uma vez no palco, não sei o que, o Renan, mas Breta, você precisa sair, vamos maquiar, depois você conversa. E ele quer contar os casos. Eu choro da risada com o Bretas. Mas, enfim. Foi aniversário dele o mês passado. Então. Dia de passagem. De passagem. Ele sabe de tudo. Né? Mas muito legal isso, que aí o Hernando, lá no mesmo dia, falou, se você puder passar depois o contato. Depois não, vou ligar agora. Ligou pro Bretas, que ligou pro Renan. Eu lembro que era uma quarta-feira. Na sexta-feira eu já tava fechando com o Renan. Cara. E aí, só que ele faz só residências. E pra mim é ótimo, porque, por exemplo, fazer shopping não dá, porque ia ficar muito amarrado. Ia ter que deslocar minha vida inteira, né? E aí... deve ser cansativo pra caramba também shopping, né? Não que dentro da residência não seja, mas shopping mas é mais pontual, né? A gente corre pra tanto que muita gente, eu vou pra uma casa de Papai Noel. Eu já tô disparando pra fazer o trenó subir. Mas é um trabalho que aí eu falo pra vocês uma coisa. Foi com o intuito de ter uma outra renda, tal, lógico. Mas eu vou dizer pra vocês que é uma coisa que eu amo de paixão. Pode continuar. Não, verdade. Que eu amo de paixão porque eu adoro. Eu juro por Deus que eu descobri uma coisa que eu acho que tenho vocação. Porque é tão legal você pegar aquelas crianças, falar coisas legais para elas, as crianças que já não estão acreditando mais, você pegar o teu improviso do teatro e jogar. Agora, final de semana mesmo, um menininho que ele falou assim, eu quero fazer uma pergunta, eu sei que você não existe. Me diz uma coisa, quanto você está ganhando para estar aqui? Eu olhei para o menino e falei, ele quer entrevistar o Papai Noel, então de frente com o Noel, vamos lá. O Papai Noel está aqui por causa dos presentes que vocês mereceram por serem bons meninos, boas meninas. Então, aí você tem que se sair, você vai improvisando, você vai jogando com a criança. E a criança pega e já, tá, me convenceu. Aí, como é que você viaja o mundo inteiro? Eu falei, por causa das minhas renas mágicas, elas percorrem o mundo inteiro, tal.
É a magia. Aí você vai e tal, e aí a criança vai desmontando, né? Aí ela fica meio desconfiada, ela já começa a rever os conceitos dela. Então é muito legal. E aí você vai... E eu adoro pegar casa que tem um velhinho, uma velhinha, que você pode virar para ele e falar assim, ó, tá vendo isso daqui? Isso aqui tudo, essa festa toda, todas essas pessoas só estão aqui por sua causa. Você é o responsável por tudo isso. E aí eles pegam, você emociona, você emociona junto. Então é uma coisa que eu amo de paixão. Descobrir que ser Papai Noel, para mim é digamos, uma missão, mas não quero colocar desse jeito. Uma vocação, vai. Mas é muito legal você falar isso, porque tem muitos atores, né, que às vezes vê isso como uma coisa menor, né? Você fazer eventos já é uma coisa menor, fazer evento com personagens é uma coisa menor, né? Porque a Ritinha que teve aqui, né, recentemente, trabalha com eventos com bonecões também, bonecos, né? E muitos atores, não sei se hoje está tão assim, mas até onde eu me lembro, assim, muitos atores têm muito preconceito com isso, né? E é legal ouvir você falar isso, né? Pô, é Papai Noel e é feito lindamente, até porque é uma data comemorativa muito importante, né? Que é família, né? Que é mexer com o sonho das pessoas, das crianças, encerramento de ciclo, começando outro ciclo, né? É legal você... eu tenho até dó de quem pensa assim, não pra pessoa assim, Sim, né? claro. Cada um tem uma interpretação, uma visão de mundo. Eu encaro de outra maneira, eu encaro que tudo isso é gratificante, porque é trabalho, gente, trabalho. Exatamente. Só quem não tem boleto, sim. Só quem não sabe dar valor pro trabalho, que acha que algum trabalho pode ser pequeno. Acho que todo trabalho é maravilhoso, porque tá te dando oportunidade de trabalhar, de você exercer um ofício. Para mim, ser Papai Noel é um ofício do meu trabalho como ator. Eu sou ator e no momento que eu tô lá, eu tô interpretando um ícone. Para mim é eu acho gratificante, é um ícone do Natal, é um ícone da magia, é um ícone de boas palavras. Para mim é transformador. Cada um que fala assim, pode mandar um vídeo para minha filha, eu falo, mas com o maior prazer. Qual é o nome dela? O que ela fez de bom? O que a gente pode falar para ela melhorar? Tal, e faço com o maior prazer, com a maior alegria. E o que é muito legal, e não são só para as crianças, né? Tipo, vai muito adolescente talvez não, porque, né? Mas muito adulto que quer tirar foto com o Papai Noel. Sim. Né? Cara, e isso do adulto, né? Como a gente sabe que você chega numa casa e você começa a falar as coisas, que eu acho que na hora também que eu tô vestido, que eu tô lá no meio da festa das pessoas, eu acho que eu tenho um lado meio espiritual meu que fala assim, tá, agora não sou só eu que tô aqui, né? Acreditemos naquilo que cada um possa acreditar. Mas eu sinto muito isso. Como a gente pode ir falando coisas que servem para todo mundo. Que você fala para criança, mas você fala para todos eles que estão ali. Por exemplo, quando eu tenho umas horas que eu falo, né? Dependendo da situação, tal, que eu falo assim, crianças, os presentes vão passar, vão quebrar, vocês vão dar para outras crianças que precisam, que vocês não brincam mais, mas vocês nunca mais vão esquecer desse momento, do cheirinho da comida, do abraço de quem você gosta, das risadas que você dá, dos casos que você conta. Mas vocês não vão entender isso agora. Vocês só vão entender quando vocês tiverem a barbinha mais branca, quando começar a faltar o cabelinho branco do Papai Noel, ou de muitos aqui. Aí você vê que os adultos já estão, né, com aquela coisa da saudade de quem já não está mais, né? Aí você já vê os olhinhos todos brilhando, né? Porque a gente mexe nesse lado afetivo. Né? Eu tô quase brilhando aqui. E eu sou uma pessoa difícil de chorar. E porque Natal é isso, é onde a gente pode dar um tempo e pensar em tudo isso, né? Que é a ocasião, é o momento da gente estar com quem a gente ama, se não tá mais, de lembrar de como era, e para mim significou muito, porque eu sempre fui um apaixonado por Natal, mas nunca mais vou ter os natais, depois que meus avós faleceram, minha tia faleceu, então meus primos cada um passa num canto, a gente faz um pré-natal, né? Mas... Normalmente no dia, na véspera e no dia, você tá trabalhando. Trabalhando direto, é onde eu mais trabalho. Isso já quantos anos tarde, mesmo? 5 anos. 5 anos. Eu começo 1h da tarde e vou terminar 1h da manhã. Exausto. Você não tem mais um Natal com a sua família, tá? Não. É sempre com a família de outras pessoas. Mas eu faço questão, Mas é muito bom. É muito bom porque você pode... O meu Natal não vai ser mais aquele, mas que eu possa fazer o Natal de outras pessoas tão especiais quanto aqueles que eu tive. Mas eu faço questão.
Meu pai e minha mãe são vivos, ano que vem fazem 50 anos de casado, bodas de ouro. cara. Então eu saio voando que nem uma bala, não fico lá no Congresso de Noéis, que é a casa do produtor, com aqueles 16 Papais Noéis em volta da mesa, falando, ei, esse ano teve cada criança que aprontou, aqueles problemas de Noéis. O básico, né? Esse ano a tintura da barba não pegou, isso, aquelas coisas. E aí eu vou direto para os meus pais para passar o restinho da noite com eles, porque dia seguinte, dia 25, tem mais pelo Legal. menos uma meia dúzia de casas. Dorme aí o quê? Umas 3 horas? Umas horinhas. Teve um ano que eu precisei ir para Atibaia acordar as crianças. A pessoa queria que tivesse 8 horas da manhã, praticamente. Nossa, Só virou. tomei um banho, dormiu me no troquei. trajeto. Papai Noel literalmente. Não, deu tempo de ir para casa tomar um banho, pelo amor de Deus, né? Porque eu precisava. Depois da noite de Natal, você quer claro, só sim. dar uma relaxada e bora. E tem troca de figurino, assim, nesse tempo? Não, durante a noite não dá tempo. São 20 minutos por casa e a gente vai passando. Porque transpira, né? É, tudo mais, mas às não, vezes. não dá tempo. Você vai, faz essas horas. Claro que é sempre uma roupa confortável, o ar-condicionado tem que estar no talo, né? E você tem que estar bem hidratado, tem que ter uma Sim. preparação Cara, de atleta mesmo. Isso tá? é uma logística fodida, né? Pra empresa aí que você trabalha, que é... Você fala, 16. São 16 veículos, 16 produtores... Né? Porque cada veículo vai levar alguém, né? 16 acompanhantes que pode ser Exato. duende ou Mamãe Noel. Nossa, cara, é uma grande, logística. é grande. E eu vou te falar que o Renan Rossini, da Papai Noel Art, que eu vou falar que é a empresa que me acolheu, eles são super caseiros, super acolhedores, super amigos. Me apaixonei pela família do Renan e pelo trabalho dele, que é um trabalho com carinho. Ele pensa no cheiro que vai ter do Papai Noel. Meu figurino tem que ser, sabe, respirável, justamente por causa disso. Então ele pensa em tudo, em todos os legal, detalhes. cara. A maquiagem tem que ser do jeito que ele nos ensina, tal, ser. Que como eu sou do teatro, né? Então eu gosto, eu mesmo fazer, eu mesmo faço. Mas senão ele monta em linha de produção, ele vai montando um por um, ninguém sai sem ele conferir Fica tudo. impecável. Fica impecável. Nós somos Maravilhoso. Papais Noéis classe A, profissionais. A gente tá quase indo pro final aí. Uma dúvida antes de ir. Uhum. Quanto tempo você leva pra deixar a barba crescer? A partir de que mês você fala assim, Olha, a partir de agora a barba vai fluir na vida? Chegou dia 26. Chega em junho. mas Tira porque dá tudo. trabalho, viu? É, Olha, então, não tenho que imagina, cuidar porque ela aqui, tá mas eu linda. cuido mais. Tá bonitinha, tá todo um toda cuidado. alinhada. São toda... 4 produtos que eu uso: shampoo, condicionador, o balme e o óleo. São 4 que eu uso no dia a dia para descolorir, porque ainda sou grisalho, né? Em alguns momentos aqui eu tenho alguns intervalinhos, então eu tenho que passar pelo menos alguns produtos, matizante, passo direto. Então aí ela vai ficando até um pouco ressecada de bastante produto, Sim. né? Então você tem que cuidar para ela não ficar também, né? E cuidado, porque teve um Papai Noel que teve reação alérgica e ficou careca na barba, então saia tufos, assim. É desesperador, ele ficou parecendo um chinesinho. Só o bigode. Só o bigodinho assim. Mas então tem que tomar tudo, então tem que ser um cuidado mesmo. E desde agosto. Agosto já e começou. rezando para não. Muita publicidade eu perco. Então. Porque eu não posso. Corta? Não corta. Não corto. Aí tem publicidade que já não te aceita porque você tá com muita cara de Papai Noel. Eu peguei agora um da Heinz, que era o Mestre Tomateiro. E ainda bem que eu não precisei cortar, mas a barba já estava bem grande. A única coisa que eles fizeram, que como a roupa toda do tomateiro era vermelha, e ficaram muito com cara de Papai Noel. Né? Então eles escureceram com tá. Como é que se chama? O rímel, né? Sim. E aí eles foram fazendo uma maquiagem para ficar mais grisalha, né? Porque aí ela tá grisalha. Eu só vou descolorir mesmo às vésperas da primeira casa, que no caso foi em novembro, 29 de novembro. Foi a minha primeira casa esse ano. Então aí eu faço todo o processo para descolorir. Você já perdeu alguma publicidade assim? Eu fiz uma publicidade de Natal pro produto X. Aí te chamaram para outro produto. Mas ele já fez. Foi Papai Noel. Porque Ainda assim, né? não, É um pouco padrão, né? Então, se você vai chamar o outro, mas você gostou desse, por que já não chama esse? Porque, né? Acho que é mais se forem produtos concorrentes, que eu aí acho não vai que rolar. eu acho isso. Mas se for coisa diferente, E muito diferente. como é um período muito curto, né? De um ano para outro, não tem muito essa referência, né? Eles acho que acaba passando, porque Papai Noel é uma coisa meio padrão, né? Exato. Claro, você tem um mais
os olhinhos mais claros, tem uns que são barbas mais... maiores, o que eu já barbas perdi, menores, né? isso sim, eu já perdi isso por uma observação de uma pessoa que pro vídeo que precisavam especificamente, que era um close muito grande, eu ainda tenho uma pele um pouco mais correspondente à minha idade, que é 44, né? Então eu não sou um Papai Noel sou um Papai Noel velhinho, né? Mais velhinho. Então quando é uma coisa, um filme mais sério, não tão caricato, às vezes eles preferem pegar um senhorzinho mesmo, né? Quando é uma coisa mais festiva, mais dançante, tal, eles preferem um Papai Noel mais ágil, claro. né? Então também tem muito isso também, porque Papai Noel geralmente costuma ser um Papai Noel da terceira idade, então que tem mais dificuldades por conta mas também tem o seu lado bom, que é ser uma cara mais compatível com a idade, né? Então tem isso, tem realmente essas variações. Sim, mas você chama esse Papai Noel, porque o Papai Noel tem que ser forte para carregar aquele monte de presente. É verdade. Então, Papai Noel vitaminado. exatamente. Essa mudança na voz. Tem que ter uma impostação diferente. E tem que ter uma voz fofinha, não é, André? Tem que ter uma voz própria do Papai Noel. Uma curiosidade. Fala sorrindo. Eu já tô né? com Legal. 15 Papais Noéis de dublagem, tá bom? É? Eu já tô ficando especializado no segmento voz de Papai Noel. Inclusive aqui com a gente, no Gecko, você fez um Papai Noel. Tem uma outra produção que é do mesmo universo, que aparece um Papai Noel, que foi você que fez também. Tô tendo uma carreira extensa de Muito dublagem bom, de Papai muito Noel. bom. Bom, Bora? infelizmente a gente vai indo para o final e a gente faz uma brincadeirinha e umas perguntinhas agora nesse final. Vamos fazer rápido porque já estamos no nosso horário e ele precisa ir pegar as renas e Subir o voar. trenó. E a gente precisa dirigir, voltar pro estúdio, né? Pois é. Então, Começa e você finaliza com essa? vai lá. A gente tem três brincadeiras, uma delas é uma pergunta que é: que obra você indica dublada, que você fala assim, que eu vi, que é muito boa, que eu recomendo? Pode ser anime, filme, Jogo. documentário, jogo, o que você fala assim, isso eu acho Você legal. pode estar no elenco ou não? Não, Exato. eu vou falar uma que eu vou fazer uma homenagem a uma grande dubladora que, por ela ter falecido já há muitos anos, às vezes as pessoas esquecem que ela dubla duas das atrizes que eu mais amo e duas cantoras, Bette Midler e Barbra Streisand, e é a Sônia Ferreira. E tem dois filmes que eu vou falar destacando a dublagem dela, que eu amo. Sônia Ferreira e Orlando Drummond fazendo Hello Dolly, um musical da década de 60, e eles têm um jogo cênico, e na dublagem, eu vou falar assim, olha que é a voz da Barbra Streisand, que é uma cantora que eu amo de paixão, um dos maiores nomes da música internacional. Mas a voz da Bárbara com ela é fantástica, é muito legal. E o jogo dos dois, ele mal-humorado, com aquela voz dele também inconfundível, então eu adoro. E elas, a Sônia Ferreira, eu não me lembro quem faz a Lily Tomlin, no Cuidado com as Gêmeas, que são duas irmãs que se separam. Assistiram esse filme de 1988. Não. E a Sônia Ferreira faz a Bette Midler e eu não me lembro quem dubla a Lily Tomlin. Eu lembro ficar do devendo. título, mas eu não vi. E são duas famílias, uma rica e uma do interior. Só que o casal muito rico tá viajando para comprar novas terras e eles acabam tendo que... A mulher vai parir no meio da estrada, num hospitalzinho que era de uma fábrica do interior. E eu tenho uma funcionária que já tem uma penca de filhos que vai também para o mesmo hospital. E ambas têm gêmeas. Só que elas são trocadas. Então ficam dois pares. Um no interior, de duas irmãs, uma loira e uma morena. E uma loira e morena numa cidade grande, donas dessa grande... E essa empresa quer vender essa fábrica para fazer mineração. E aí as irmãs acabam indo do interior para se fazer manifestação e ir contra a venda dessa fábrica pela grande empresa. E as quatro se encontram. É hilário. Cuidado com as Gêmeas. E dublado é de arrepiar. Olha, me arrepia só de falar. Que é a Sônia Ferreira, um dos grandes nomes da dublagem, sensacional. É um espetáculo. Muito bem. Muito bom. E a outra é que
Que desenho da tua infância você gostaria de dublar? Você gostaria de ter dublado? Especificamente... Ih, agora você me pegou. Cara, eu vou pegar um classicão. Eu nem me lembro quem que é a voz. Mas eu adorava o Super Mouse. Super Mouse é seu amigo, vai salvá-los do perigo. É tão Muito clássico. bom. Ou qualquer um dos... Se bem que eles não falavam muito, a Corrida Maluca, acho que Corrida não era Maluca. dublado. Alguns Não, falavam, mas a algumas narração, coisas né? só. mais coisa, mais narração. Gostava muito da Formiga Atômica, agora você me lembra. Formiga Cara, Atômica, essa biônica, fase era também atrônica. muito legal, né, Que legal. cara? Mas o Super Mouse, olha só. Muito Era bom. um dos meus desenhos Boa favoritos referência. de moleque. Muito É. bom. Boa referência. É Muito isso. E aí bom. passa a bola Mas pra com André. certeza eu vou pra casa, vou ficar pensando nessa pergunta sim. vai vir uma lista. Sim. É que de repente assim... Posta depois, ó. Me perguntaram boa, no Bora boa. Que Bora. Isso. E aí vou faz postar, a listinha vou lá, comentar. por Boa. favor. E a terceira brincadeira que a gente tem, ali naquela tela vai entrar um logo de Versus. Tá. E qual que é a brincadeira? Vão aparecer 2 personagens que você já fez e você precisa escolher qual deles continua na briga e qual deles vai embora, e assim vai indo até Tá. sobrar apenas um. Ai. Pra começar, quem nós temos ali? Vamos ver. Pecons de One justo Piece ele. Meu peconzito. versus o Cherry de Demolidor. Cara, Renascido. Nossa, o Cherry, primeiro foi um presentão, direção do Fábio Azevedo. Adorei, tomei um choque quando eu peguei, porque ele é o braço direito do Murdoch, né? Sim. Então é muito especial. E o Peconzito é a minha paixão, Peconzito. Já é íntimo, meu primeiro presentaço de Glauco Marques, meu mestre Glauco Marques. Ufa, que escolha! Eu só vou no Peconzito porque quem já viu e já sabe a história, o que vem com ele, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu saí chorando, eu me debulhando já. O Glauco veio e me abraçou porque eu tava escorrendo lágrima quando eu gravei a última. Caraca. Não posso falar que Ó, já é spoiler. Cuidado. Mas a última cena que eu gravei do Aham. Peconzito foi emocionante. Só por isso, porque Marvelzão desse com o Cherry. Tá no universo da Marvel. Ai, Mas está no universo de One Piece. Que Pecons. Os também... dois, Peconzito na área. Boa, então Pecon ficou. Cadê nós estamos naquela câmera? Pecon ficou. Quem entra agora? Vamos ver. Tim Rossi, de A Promessa do O Golfe. Golfe foi um presentão da Úrsula, mas Peconzito. Pecon fica. E eu acho que ele vai até o final, hein? Eu acho que vai Será? ser difícil. Será? Depende. Ó. Vamos ver. Vamos ver agora, hein? Briga de animes. Opa! Rei Kadan de Ai. Dragon Ball Daima. O Rei Kadan, eu vou te contar, foi também uma delícia fazer, porque ele é uma figura Pansy, e ele fala, ele tem um bigodão que eu já bati o olho e falei, pronto, esse sou eu, né? Aham. E ele fala, Goku, você não tal, e ele tem uma voz fofa, mas eu não posso, Rei Kadan, caspita, vamos no Peconzito é o do meu Pecon. coração. Muito bem, muito bem. Ai, que difícil. Quem vem agora? Cadê? Opa. Senhor Gabriel Rubble e Gente, sua turma. É uma delícia, eu amo, eu faço ele, já é um fixo também. E ele é do Rubble e sua turma, que é o spin-off do Patrulha Canina. Aham. E eu chamo ele de meu açucaradinho, porque ele fala tudo assim. Ai, filhotes, que bom vê-los aqui. Vocês vão me salvar. E tudo ele fala cantando. E ele é pai da Sierra, que é uma cantora lá do universo Aham. deles, que é super pop e tal. E ele canta junto, Sierra, minha filha, você é o meu orgulho. Então ele chama ele de meu açucaradinho. Mas eu acho que ele vai perder pro Peconzito. Olha que eu acho que ele vai até o final, hein? Vocês Ele pegaram vai na até o jugular, final. na jugular. Vamos ver agora. Agpar. Agpar, My Hero. ele é sério, né? Ele é um cara lá do alto comando, um comandante bravo. Vou ficar com o Peconzito. Muito bom. Olha, Agora. tá disparando. Agora. Olha lá.
Ministro Bonimar, enfeitiçados. Meu Deus, o meu maior trabalho de dublagem até agora, com certeza, é o Bonimar. Se eu for com o Bonimar, ele vai até o final. Agora, se eu for com o Peconzito... É que, então, veja, né? Ele foi uma mudança muito grande na minha carreira, né? Porque ele, toda a importância dele na história, né? Mas eu acho que o Pecons ainda é um... Ai, que difícil, gente. Eu vou... Um homem sai. Todo mundo tem essa dificuldade em algum momento. Tem. Tem um lugarzinho que emperra ali, ó. Ai, Bonimar, eu vou com o Peconzito. Ficou. Peconzito. Ficou. Pra Olha gente só. ir finalizando, tem mais Opa. um. O Leônidas. Esse é recente. Hagrid of Recente. Ragnarok. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Leônidas mexeu comigo, sabe? Porque eu acho que ele é um cara muito icônico. Ele é uma fortaleza, ele é um poder. E é um cara bom vivant, que ele só quer saber de beber vinho e comer queijo e ficar lá, mas ele é um guerreiro e tal. E eu acho que ele é um grande ponto, assim, dessa jornada. Peconzito. Olha só, me enganou, hein? Me enganou. Não, ele Muito foi muito bom. especial, mas o Pecons, ele com certeza, ele marcou a minha vida. Ele foi mais do que, ele serviu para mim como uma escola, como um aprendizado muito grande, uma confiança por parte da direção, de toda a equipe, dos técnicos, e ele vai ter sempre um lugar no meu coração muito especial. Todos os outros, eu acho que, né, vocês sabem disso, que tem esse nosso carinho, esse nosso DNA. É um pouco da gente que está lá. Mas tem aquele que você fala assim, não é só o tamanho. Porque o Bonimar certamente é o maior que eu fiz até agora, porque ele canta, ele foram horas. Em termos de horas, eu acho que ele bate ainda o Pecons, o Cherry. Cara, o universo Marvel, o cara é o braço direito do Murdoch, o cara é um aprendizado também incrível. É o cara que é o cara aqui, aquilo que a gente tava falando, é o cara que vai falar, sabe, pô, meu, você tá aqui, você tá zoando uma parada e tal. Mas o Pecons é isso. Sou eu, é ele, é a química, é a emoção. Maravilhoso. Peconzito. Muito Então, bem. é isso. Pecons foi do começo ao fim. Vitorioso. Maravilhoso, maravilhoso. Mas então, infelizmente, a gente vai ficando por aqui, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu Foi demais. lindo, Maravilhoso. maravilhoso. Estar aqui com Obrigado, vocês. cara. Obrigado a todos vocês por prestigiar nosso trabalho. Obrigado demais. Se não fosse por eles, né, que assistem a gente, que prestigiam a dublagem e a dublagem brasileira, que apoiam, que estão junto, é uma luta nossa, né, para que a gente não acabe com isso, da gente, mas de cada um que assiste e nos prestigia. Obrigado por estar sempre apoiando a gente. É isso. Então, Muito bem. senhor, diga. Pode falar. Pode falar. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Muito bem, muito Depois bem. dessa, não tem mais o que você ia falar. Precisa Não, só- falar? Feliz Natal. Feliz Natal. Foi um grande ano. É isso. Você tamo trabalhou junto. bastante, se divertiu muito. Patrick, E é que não isso. tá aqui hoje na gravação. Patrick, Feliz Natal. Feliz Natal. Wallace. Valeu, Toda a Wallace. galera da do Brasil que tá Abre, aí com a abre a gente. câmera aqui, ó, o nosso presépio. Olha o nosso presépio, menino. Que maravilha. Esse menino que fez história, há 2000 anos tá fazendo história. Fazendo aqui no meio, aniversário. tá vendo? Então, É Feliz isso. Natal pra vocês. Feliz Natal, galera. Beijos. E é isso. Até o ano que vem. Falhou! Ho, ho. Ho, ho, ho! Um Feliz Natal e um ano cheio de saúde e de alegrias para todos vocês.